Cara, teve uma vez que a gente abriu a mala, achando até que era droga, não sei o que, de repente, quando abriu, Eu acho que eu vi uma vez um boneco de voodoo horroroso, assim, todo furado, foi assim. eu passei um momento mais crítico, assim, foi pouco antes de chegar no aeroporto, o aeroporto até abriu um pouco a mente, mas de não pisar, cara. O que o sistema faz é pegar todas as informações que eu falei, são 53 itens que elas cruzam em relação à sua viagem, e ela ranqueia. Então você pega do primeiro ao último passageiro numa hipótese de você ter alguma situação que mereça uma vistoria. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Que legal, eu estou no lounge hoje. Eu vou fazer uma viagem internacional e acabei encontrando umas pessoas que eu achei que eu conhecia elas de algum lugar. E, na verdade, eu conheço, porque é o pessoal da Receita Federal que faz o programa Área Restrita. E aí eu falei, acho que eu vou chamar esse pessoal para ir no lounge para a gente bater um papo sobre coisas além do programa Área Restrita. Então, acompanhem, porque hoje a gente vai extrair os dados da caixa preta desses servidores públicos aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela gentileza de ter cedido o horário de vocês, o tempo de vocês para vir aqui no programa, falar um pouquinho sobre não só o programa, que é muito legal, que deu uma outra visão do que é a Receita Federal, mas também explicar coisas que as pessoas têm dúvidas ainda, eu tenho algumas dúvidas, e conversa bem tranquila. E eu queria começar assim com vocês se apresentando, né? Quem que é Demarco? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Para a gente é sempre um prazer poder conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho do trabalho da Receita e um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, como é que a gente enxerga as situações. Às vezes o termo caixa preta é um pouco apropriado, às vezes as pessoas não conhecem e criam uma visão, um entendimento. E a gente tem o prazer de aproveitar os espaços e oportunidade, agradeço novamente, para poder explicar um pouquinho. O Demarco é alguém que está na Receita há 19 anos, que nasceu no Rio, foi criado no Rio, vim para cá, para São Paulo, para trabalhar. Minha primeira lotação na Receita foi o aeroporto de Guarulhos e me apaixonei, da mesma forma que você se apaixonou pela aviação. A parte da aviação ainda não me apaixonei muito ainda, eu gosto muito deles quando eles estão no chão, mas o trabalho da Receita, o trabalho em aeroporto é uma coisa apaixonante, eu acho que quem acompanha o seu canal também gosta muito disso, a gente tem isso em comum, e me apaixonei e imergi nesse mundo e tenho cada vez mais vontade de aprender e aprimorar o trabalho que a gente realiza. Então, assim, esse é o meu intuito, é isso que me move. Que legal, que legal. Kleiber. Vamos lá, Kleiber, eu sou mineiro, entrei na Receita aí em 2014, já direto aí no aeroporto de Viracopos, né? No momento até, acho que parecido com o Demarco falou assim, eu e o avião, a gente não era muito amigo não, sabe? A gente tinha uns probleminhas assim. Pô, mas você é da terra do Santos Dumont. Pois é, né? Pois é. Tem que gostar. Aí, nesse período, a gente começa a se adaptar um pouco mais, a gente começa a ver como é que é a estrutura, o seu canal também ajudou bastante aí pra gente, né, desvendar esse mistério, vou voar, né? O que acontece com isso aí, né? Será que cai? Será que não cai? E com o tempo, né, um pouquinho de terapia ali e tal, a gente foi se acostumando. E hoje realmente... Tem que dar um curso para ele perder o medo de voar, hein? E entrei nesse mundo, né, não só da aviação, como da Receita Federal, e descobri algo bem diferente daquilo que eu imaginava quando eu fui fazer a prova, né, quando eu prestei o concurso. Eu imaginava que eu fosse ali fazer fiscalização de empresa, aquela coisa, e de repente, eu caí na área aduaneira, cair com repressão, a gente entrevistar passageiro, né, trabalhar com cão, e todo um universo bem diferente daquilo que a gente imaginava. Então, foi bem gratificante e agradeço a oportunidade de estar aqui, né, a gente falar um pouquinho desse mundo nosso. Que legal, eu já até tenho uma pergunta para fazer sobre isso que você falou, de você sai presta um concurso para fazer um negócio e chega e cai numa área como um aeroporto. Lembra de eu fazer a pergunta que eu quero fazer? Pode deixar. E a Laura, temos a Laura aqui também. Prazer, Lito. Prazer, Laura. Obrigada pelo convite. Eu sou do interior de São Paulo, muito apaixonada pelo mar a vida inteira, sou formada em biologia, então sempre me imaginei trabalhando com cetáceos, baleias, golfinhos, e num determinado momento acabei parando para estudar para o concurso público da Receita Federal, por influência da minha mãe, que era da Receita também, e deu certo. Descobri um outro mundo,
Descobri um espaço que a gente parece que entra numa outra dimensão quando a gente está na área restrita trabalhando, né? Uma paixão muito grande por esse trabalho e sou muito feliz de estar há 12 anos no aeroporto de Guarulhos, sempre trabalhando com o Demarco, né? Primeiro chefe da Laurinha foi eu. Primeiro chefe. Para sorte ou azar, né? Coitada, né? Não precisamos entrar nesse mérito aqui. Não. Demarco foi meu primeiro chefe, tive o prazer de trabalhar com grandes caras ali na minha equipe que me ensinaram, né, todo o trabalho. E uma equipe sempre muito motivada, né, Lito? A gente tem o prazer de trabalhar com colegas muito motivados. Então é isso, acho que o amor pela área restrita só vai aumentando. Sabe que isso é uma coisa que chama atenção, e eu acho que o programa ajudou bastante, foi mudar um pouco essa imagem de um fiscal da Receita Federal. Porque o que as pessoas olham, quando você fala assim, tem a Receita Federal, o cara vai lembrar de imposto de renda, que o símbolo é um leão, ou seja, ele vai te pegar, ou, sei lá, um servidor público, daquele que põe o paletó na cadeira e saiu, não trabalha. Essa é a imagem que se faz, né? Ela sendo, sem julgar assim o que uma pessoa pensa, mas essa é a imagem que era formada. E de repente vem um programa de fora do Brasil, apesar de ser uma franquia brasileira, e aí eles gravam com vocês e começa a alterar um pouco essa imagem de que, pô, não é só... O cara não só está fiscalizando papel, não só está... Tem uma outra vida ali, tem seres humanos trabalhando ali, fazendo outra coisa. Foi isso mesmo? Vocês perceberam também que mudou a relação entre as pessoas que passam, que veem vocês e como era antes? É interessante isso porque o mundo vai mudando e as coisas vão encaixando. Isso também tem muito a ver com o advento da internet. Então, conforme a internet foi evoluindo, foi abrindo os espaços de comunicação, porque o programa ele surge um pouco lá atrás, meio como algo experimental, mas ele dá um boom com o advento da internet. Conforme a internet cresce, você tem a facilidade de achar o nicho que te interessa, porque antes a programação era muito linear e você acha uma coisa ali que te agrada, mas você não tinha liberdade de procurar o que te agrada. Então, com esse advento da internet, o mesmo que aconteceu com o seu canal, com o que você fala, aconteceu também com o nosso trabalho. Quem gosta desse mundo começou a procurar. E a Receita vem passando de um tempo para cá e começou mais com a área aduaneira. Essa questão você mencionou do leão, eu estou agora em Brasília também, e tem muitas discussões lá, inclusive sobre o símbolo do leão, porque era outra época. Então era uma época que você tinha que passar a mensagem que você estava de olho, que você estava fiscalizando, mas o mundo mudou, as coisas evoluíram e a Receita agora trabalha muito o que a gente chama de conformidade. Qual que é a conformidade? Você mudar a imagem de que as pessoas estão querendo fazer alguma coisa errada, é a minoria que está querendo fazer alguma coisa errada, e você trabalhar em conjunto com o contribuinte, com o viajante, com o cidadão, para você prestar informações que ele consiga fazer a coisa certa. Porque muitas vezes você não tem a informação. Você tem a vontade de fazer algo certo e você não tem essa informação. Então, até para gente que trabalha com isso, você também, muitas vezes você vai para um país que você está chegando e fala assim, putz, será que aqui pode isso? Será que aqui não pode? Porque varia a legislação de um país para outros costumes, as regras. Então, o nosso trabalho hoje em dia é muito mais informar, se aproximar da sociedade e tentar passar o máximo de informação possível que a pessoa consiga realizar suas declarações, as suas ações de forma correta. É óbvio que existe aquela pequena parte lá que tem a intenção de levar alguma vantagem e é o nosso papel coibir isso para a gente manter um ambiente saudável de competição, de comércio e por aí vai. Mas, assim, a nossa visão interna mudou bastante em relação ao nosso papel e a gente tem se esforçado para tentar mostrar isso para a sociedade. Esperamos que estejam conseguindo alguma coisa nesse caminho. Inclusive, só dando um pitaco aqui, até as questões de fiscalização ali no aeroporto, então, às vezes você ia abordar um passageiro, você ia, vamos fazer aqui uma fiscalização de finger, por exemplo. Querendo ou não, você faz ali com vários passageiros, todo mundo ali misturado, e você vai fazendo perguntas, né? Você vai entrevistando ali. E antes do programa a gente era meio que assim, as pessoas meio que reservadas, né? Hoje não, ela se dispõe a falar com a gente, ela quer prestar esclarecimento. Até falar, você tá vendo como é que eu tô certo? É mais ou menos isso, ó, tá vendo? Ó, eu não tenho nada errado, tá aqui, ó. Não, tá. Então, isso facilita a nossa vida até na hora de fazer esse trabalho, né? Então, o programa abriu isso pra gente. O programa abriu, trouxe um reconhecimento, trouxe o conhecimento para as pessoas entenderem o papel da aduana,
nos aeroportos, principalmente, né, que é o caso do área restrita, mas estamos aí nas fronteiras, nos pontos de fronteira terrestre, nos portos e nos aeroportos, né? Então as pessoas reconhecem, agradecem a fiscalização. É muito legal o retorno que a gente tem tido no trabalho, no dia a dia no aeroporto. Vou já fazer a pergunta, porque acho que encaixa muito nisso que vocês dois falaram, né? Que é essa questão da entrevista. Então, quando você prestou o concurso, aí tem lá, né? Eu vou fiscalizar papéis, contabilidade, tentar achar que onde que o cara, né? O que ele faturou não é igual ao que ele gastou, então tem alguma coisa errada. Mas, na verdade, você cai numa área restrita em que você tem que perceber pessoas. Existe um treinamento específico para isso? Para você entender expressões faciais ou... Existe um treinamento da Receita Federal para isso? A gente tem um treinamento, a gente trabalha muito com análise de risco, né? Exatamente, é o que o Demarco falou. Eu tenho ali um universo de milhares de passageiros passando no aeroporto, mas, sei lá, 1%, 0,5% é que está ali disposto a fazer alguma coisa errada. E eu não posso sacrificar todos esses outros passageiros, né? Então, o fluxo logístico ali tem que funcionar de maneira rápida. Você imagina, o que é o pior para a aviação hoje, para um dono de companhia aérea ou até para o passageiro? Avião em solo. Se eu atraso um voo, eu atraso uma cadeia de voos, né? Então a gente tenta trabalhar em cima disso aí. Existem alguns treinamentos mais específicos, você falou de reconhecimento facial, um pouquinho, mas ele não é tão efetivo quanto a análise de risco que a gente já faz, né? Tem toda uma inteligência já anterior. Exatamente. Atrasa ali, quando você pisa no aeroporto, você já está sendo monitorado, né, Laurinha? Então... Antes de pisar, né? Na verdade, no momento que o avião decola lá na origem, antes de chegar ao Brasil, a gente já tem, né, ideia, a gente já tem o conhecimento de quem são todos aqueles passageiros que estão dentro da aeronave. Então, eles já começam a ser fiscalizados nesse momento pelo sistema e pela equipe de análise de risco também. Era isso que eu queria entender também. Então, existe uma rede de comunicação das aduanas do mundo inteiro. Tipo, não do mundo inteiro, mas de onde tem voos para o Brasil. Então, você se comunica com a aduana de Londres, de Frankfurt, de... Nem só entre aeroportos, né? A gente sempre está conversando, eu sou de Viracopos, mas direto, ô Laurinha, eu tenho um alvo aqui, a Laurinha também tem um passageiro que é suspeito, a gente está sempre conversando, não só passageiro, né? A gente também trabalha muito com carga. E também tem outros aeroportos. Então, Viracopos tem muito voo para Lisboa, a gente tem um contato muito próximo, né, com o pessoal de Lisboa, Paris também. A aduana francesa é uma parceira de longa data, a gente troca muita informação. Isso facilita, né? Então, toda uma rede que está sendo montada aqui, ela tem que ser montada na outra ponta também para receber, né, o ilícito. Tudo que eu acho aqui, que eu encontro aqui, que eu informo para eles lá, vira um fiozinho de investigação. Então, eles começam uma investigação para pegar a rede criminosa do outro lado. Então, a gente está sempre comunicando nesse sentido. Não existe, pegando o gancho da sua primeira em relação ao treinamento, é que o cidadão em geral, e esse é o nosso trabalho de tentar divulgar um pouco mais, vê aquele finalzinho. O finalzinho eu não fui fiscalizado, a Receita não está nem lá trabalhando. Esse é um ponto. Ou eu fui e não gostei, porque a Receita me selecionou e eu não gostei dessa parte. Na verdade, tem uma cadeia gigantesca por trás, tem vários tipos de treinamento que a gente faz tanto aqui no Brasil quanto fora, em relação a abordagens, em relação a manusear equipamentos que as pessoas nem sabem que você está usando, várias tecnologias, troca de informação, cooperação. E a intenção disso tudo é você realmente não aparecer, porque quando você aparece, é o que ele falou, quando você aparece, você atrasa o fluxo. Você atrasa a vida do passageiro, você atrasa a vida das empresas. Então a gente tenta ao máximo fazer esse controle sem aparecer. E quando a gente aparece, tem que ser uma abordagem muito certeira, uma abordagem muito rápida para a companhia ou para a empresa ou para o viajante que não tem nada de errado. Então você faz uma abordagem muito rápida e uma abordagem muito detalhada e certeira para aquele que tem alguma coisa errada. Então a gente sempre, isso não é de agora, a gente sempre trabalhou assim, mas o que a gente percebeu com o tempo é que como a gente não mostra isso para a sociedade, fica muito uma imagem de algo jogado. Me selecionou porque não gostou de mim, ou a minha carga está parada porque ele cismou com a minha. Tem todo um contexto muito maior por trás, que é o que a gente tem tentado mostrar, mas não existe achismo, não existe opinião, vontade, é uma cadeia de coisas que elas se comunicam, mas não definem. Então não existe o selecionou porque não gostou de mim,
porque quem faz análise de risco é uma equipe, quem faz a seleção outra equipe, quem faz a vistoria outra equipe, quem cuida de carga é a outra. Ninguém tem esse poder de perseguir alguém ou determinar alguém. As coisas, e as coisas têm um controle interno. Todo ambiente é filmado, gravado, existe uma análise posterior. E tem colegas que estão aqui participando porque gostam do seu programa, mas não gostam de aparecer, e fazem todo esse controle do que a gente faz. Inclusive, eles estão aqui também fazendo por trás da câmera o controle. Então, eles reanalisam tudo o que é feito, o que pode ser melhorado, o que deu algum ruído, por que o motivo. Não existe nada experimental. O trabalho é muito sério e com muitas bases de você comparar o que está errado e aonde você pode aprimorar. Isso é legal frisar, Lito, porque muitas vezes o passageiro acha que ele foi selecionado porque ele está de bermuda, porque ele está de chinelo, porque eu tenho cara do quê? E não é uma questão de cara ali, né? Essa análise de dados, ela é muito objetiva, né? Então não tem o achismo, não tem que, ele piscou assim, então não, né? A seleção, ela é certeira com base em análise de dados. E não sei se eu vou comer um pouquinho a sua pauta, mas já Não, a gente está aqui, estamos no lounge aqui conversando. E ser fiscalizado não é demérito para ninguém. Eu não viajo tanto assim, mas viajo alguma coisa e já fui fiscalizado várias vezes. Tanto aqui, tanto fora do país, como no Brasil. É normal. Inclusive em Guarulhos. É normal eu ser parado e ser fiscalizado. E é engraçado que hoje em dia algumas pessoas me reconhecem e depois que eu passo, elas vêm falar comigo. Eu observei que você foi parado lá, achei estranho. Você fala, mas por que estranho? Eu estou viajando como passageiro, eu sou um passageiro como outro qualquer. Eu sou abordado também. Então existe assim todo esse contexto de você participar das coisas e ser mais um que participa quando você está como passageiro. Não é um contexto específico. Isso é interessante porque existe esse mito em relação a como é que as coisas funcionam e elas seriam direcionadas. Não são. Ou você está realizando o trabalho ou você está como passageiro numa coisa específica. E o sistema funciona. Eu também tenho um exemplo desse. Eu ainda trabalhava na United Airlines. Eu estava indo fazer um curso lá fora, ou seja, eu estava viajando a serviço da empresa. E lá tem aqueles... Na hora que eles... No profiling, eu não sei se é na hora que o rapaz do check-in faz perguntas ou não, mas em algum momento, em alguma coisa acontece e você é selecionado para fazer uma revista mais interessante. E eles colam um negocinho no seu passaporte que você não sabe o que é, mas tem um negocinho colado lá. E aí você vai, passa pela segurança do aeroporto, tudo normal, vai para o gate, aí vai começar o embarque. Na hora do embarque, aí você é separado. Não, a gente precisa fazer agora uma checagem. E eu fui separado. Ou seja, eu sou um cara que eu cuido da segurança do avião, eu estava viajando a serviço da minha empresa, viajo milhares de vezes, mas alguma coisa aconteceu para naquele dia eu ser selecionado para fazer essa busca mais. E na verdade era uma câmera 360 que eu usava e o cara não entendia como ela funcionava e quis ver e até eu resolver aquela questão. Eu falei, mas como é que os caras acharam isso na hora do check-in? Essa câmera estava na sua bagagem despachada, é isso? Na bagagem de mão. Na bagagem de mão. Bagagem de mão. E aí demora, né? Porque essa seleção é... Mas eu também entendo, assim, eu falo, bom, o sistema está funcionando. Porque eu prefiro que peguem alguém que esteja levando alguma coisa ilícita ou que cause um problema de segurança ao voo, ou até na chegada aos Estados Unidos. É muito melhor você sair limpo daqui do que chegar e ter um problema lá na chegada. Exatamente. Inclusive, então eu tenho esse pensamento essa também. aeronave que pegou fogo recentemente lá em Guarulhos foi uma situação dessa, não era algo que não poderia estar dentro da aeronave, era uma bateria, algo assim. Aquele da Total? Pegou fogo logo que pousou, não foi, Mar? Foi. Então é o da, Total, né? é o da Total. Mas ele tá lá, né? Ele tá lá Eu passei outro dia no encostado. fundo, tinha um tempo que eu não ia lá pro fundo, falei, aqui esse avião. Não, é aquele avião que pegou fogo, ele tá lá, né? Deu perda total. Né? Perda total aquele avião. E aí... Demora para remover, né, aquilo tudo dali. Já que ele não pode voar, como é que tira aquele negócio de lá? É gigante. Nossa, fica complicado, lá, tá lá no... E aí entra a questão de seguro, né? Entra toda uma perícia, já é toda essa parte que a gente não conhece. Sim. E falando em coisas que a gente não conhece, tem uma dúvida. Até a minha esposa, a Mila, ela se confunde às vezes e acaba falando, chegou a Polícia Federal ou chegou a Receita Federal. Então, é natural que as pessoas não saibam a função de cada um. Dá para você explicar assim, em termos
para crianças de 5 anos o que é a Polícia Federal. E, por exemplo, e vou adiantar mais ainda a pergunta, aquele caso daquelas moças que embarcaram e tiveram as malas trocadas e foram presas na Alemanha, aquilo foi um caso de Polícia Federal na origem aqui ou de Receita Federal? Vamos lá. Primeiro que não há problema nenhum, é absolutamente normal as pessoas não saberem a diferença e, assim, é o Estado brasileiro. Para o cidadão, o que interessa é o Estado brasileiro estar funcionando. Se é a polícia, se é a Receita, se é a ANAC, não faz diferença, ele quer o serviço. Então, assim, zero problema em as pessoas não saberem diferenciar. Eu acho que o nosso papel é entregar o serviço. Uhum. Agora, em relação às atribuições, a Receita Federal cuida do controle aduaneiro de bens e pessoas. A Polícia Federal cuida da segurança aeroportuária e da imigração. O que é a imigração? A circulação de pessoas. Então, se você vai viajar, se você tem um visto válido para viajar, se você pode, você está levando uma criança, se aquela criança tem autorização, questão dos pais ou não, então é a relação ao viajante. A Receita Federal está mais preocupada em relação ao que aquele viajante está transportando. Então, o que vai entrar no país junto com ele. Fazer para criança de 5 anos é uma simplificação assim. Agora, de novo, é o Estado brasileiro e tem muitas competências concorrentes. O que são competências concorrentes? Os dois órgãos podem atuar. Então, pegando o caso da Alemanha, o que houve foi uma falha em relação aos controles e a responsabilidade dos dois. Uhum. A gente tenta aprimorar uma falha causada não porque um procedimento foi falho, mas porque existem uma minoria que se utilizam do seu acesso. Naquele caso específico, eram funcionários que trabalhavam no aeroporto. Sim. Então, eles utilizaram do acesso privilegiado dele para a área restrita para cometer ilícito. Então, os procedimentos estavam ok. Só que a gente tem que ser mais assertivo em conseguir buscar isso. No dia seguinte, a gente já tinha as imagens, já sabia de tudo. Teve uma questão, já falei isso uma vez, o pessoal foi um pouquinho mais rigoroso do que deveria deixar elas lá esse tempo todo. No meu entendimento pessoal, não falando como instituição, como pessoa física, eu acho que já estava bem claro ali, mas enfim, não vou fazer julgamento de mérito de outras instâncias, de outros estados, mas o que aconteceu foi em relação... E aquilo é decorrência já de uma segunda etapa. Porque o que acontecia antes? Falando desse caso específico, as pessoas tinham liberdade, quem trabalha no aeroporto, em emitir etiqueta. Então, o que acontecia muito é que emitiam várias etiquetas de quem não estava nem viajando. Nesse caso, era entorpecente. Então, você conseguia infiltrar aquela mala de entorpecente na área restrita, você emitia uma etiqueta de um passageiro que não existia e ele ia. Mas como eram várias pessoas que podiam emitir, não tinha controle. O que a gente fez? Restringiu. Fica registrado. Então, se você vai fazer alguma coisa errada, você sabe que vão chegar até você porque está registrado. Quando você emite uma etiqueta, está registrado. Aí as quadrilhas começaram a pegar a etiqueta dos outros passageiros para fazer isso. Uma vez eu conversei com a Lu sobre isso. Ela falou, chefe, você tem umas ideias, as pessoas não estão preocupadas com isso. Eu falei, mas como é que alguém vai trocar a etiqueta? Sabe que o passageiro não tem nada a ver, vai ficar exposto lá fora, pode ser preso, coitado do cara. Mas o cara que faz a coisa errada não está nem aí para isso, infelizmente. Não, eu fico pensando, eu trabalhei 28 anos no aeroporto de Guarulhos. E toda vez que o meu crachá vencia, não toda vez, agora os últimos 15 anos foi mais assim. Aí você tem que fazer todo aquele levantamento de antecedentes criminais e provar que você é uma pessoa idônea e tudo mais. Dá um puta trabalho pro cara do bem provar que ele pode continuar trabalhando no aeroporto. E aí, entre esses caras que passam pelo mesmo processo e estão corrompidos, talvez lá dentro já, né? Eu não sei como funciona aí. Tem as duas coisas, mas vamos falando de Guarulhos, pensa, 30 mil pessoas trabalham, 300 mil circulam. Cidade, É uma cidade. Então, infelizmente, é muito difícil e o crime organizado tem um poder de convencimento, de coerção muito grande, porque é muito dinheiro envolvido. Então, assim, a gente tenta influenciar o menos possível, mas esse caso é um exemplo. O que decorreu esse caso? Várias ações da Receita Federal e da Polícia para aumentar o controle. E, óbvio, você tem mais controle, você tem alguma dificuldade. Foi o caso do celular. A gente abaixou uma portaria proibindo o celular, e aí deu muito bafafá, mas é em área restrita, não é para passageiro, é quem opera, porque eles se utilizavam muito dessa facilidade de contato para agilizar as coisas. Então a gente fica numa situação ali de sempre tentar evoluir, entender como é que você melhora o controle, que é o que todo mundo quer,
sem atrapalhar o fluxo. Esse é o nosso trabalho de gato e rato diário ali. Do mesmo jeito que a gente está tentando melhorar os controles, eles vão tentando, né, de outras formas, e o crime vai evoluindo de um lado e a gente vem do outro, tentando cercar, né, chefe? O Kleiber é de VCP, né, Campinas. Isso. Eu fiz junto com o aeroporto de Campinas uma campanha sobre tráfico humano, que acho que tem uns 2 anos isso, 2, 3 anos. 2 anos. E eu achei curioso que lá em Campinas parece que os números eram meio altos dessa questão de tráfico de pessoas. E por que eu fui fazer e eu juntei isso com uma experiência que eu passei na África quando a Varig vendeu os aviões e eu fui trabalhar lá? Porque eu quase fui traficado humanamente. Assim, os caras pegaram meu passaporte, eu não tinha contrato de nada e eu fiquei sem passaporte o tempo que eu fiquei lá nesse país. E existe ainda muito essa questão de... Então, a gente passa muito passageiro lá e eles não sabem, muitas vezes, nem dar informação sobre a viagem dele, né? A maioria, a gente até acredita que está indo trabalhar, muitas vezes a gente vê que o passageiro foi, mas não voltou, só que a gente fica na dúvida, e aí, será que é só trabalho mesmo? Ele está bem? Ou ele está sendo aliciado para fazer algum outro tipo de trabalho lá, seja, por exemplo, tráfico, né? Vai trabalhar em casa de prostituição, não sei, a gente não tem ideia. Eu não tenho números assim para falar, eu acho que esse é um trabalho que a polícia faz mais fortemente lá, né? Então pode ser que eles monitorem um pouco mais a situação, mas realmente a gente observa pessoas que estão indo para a Europa, principalmente, e sem ter a menor noção do que vai fazer lá, né? Então a gente não sabe se é o trabalho propriamente dito, ela não quer falar, tá com medo, né? Acha que a gente é imigração, vai falar, né? Vai barrar a viagem dela, não tem nada a ver, né? O trabalho pra gente não tem problema nenhum, mas a gente suspeita que também haja algum controle nesse sentido, né? De estar levando pessoas para poder fazer o tráfico. É lógico que não se compara o volume de voos internacionais que existe em Guarulhos em relação a Campinas. Não fala uma coisa dessa, Se ele não fala não uma gosta, coisa né? dessa. Eu já fiz uma piada dessa com os colegas de lá e até hoje eles ficam... Rapaz, que realmente o volume, se a gente pegar de voo, né, com relação ao Viracopos, é bem maior, mas o volume de trabalho de Viracopos realmente é muito maior do que de Guarulhos, né, chefe? Assim, Uma piada, obviamente. Vamos fazer em porcentagem. Obviamente, só implicando com o pessoal de um jeito, ao meu ver, saudável, falei que eles estavam trabalhando no aeroporto que não tinha voo. Nossa, que eles ficaram... Mas assim, eu estou falando da parte de passageiro, que o Guarulhos é muito maior, mas na parte de carga, os aeroportos se equivalem. Obviamente, Viracopos é um aeroporto muito importante, com uma demanda muito grande. É só uma piadinha interna ali na cervejinha. Carioca nem sacaneia os outros, né? Nem um pouquinho, né? Mas a gente brinca também que o volume de apreensão, se você pegar ali o número de apreensão por volume de passageiro, o nosso percentual é bem maior, entendeu? Então, tá tudo em casa. Eu queria perguntar assim, em proporção, né, para não ter essa questão que tem pouco voo lá, em proporção, assim, de coisas que são pegas, coisas ilícitas, tem uma relação? Assim, tipo, 2% de passageiros a gente consegue pegar aqui, Guarulhos, 2%. É lógico que Guarulhos vai ser muito maior pelo volume de pessoas. Volume, Mas o que a gente percebe em relação às apreensões, Lito, é que as coisas acontecem em Viracopos ou começam a acontecer em Guarulhos e daqui a pouco elas estão acontecendo em Viracopos e daqui a pouco elas estão no aeroporto de Fortaleza. Então, existe uma similaridade aí do perfil do passageiro, das análises que a gente faz, que a gente percebe que eles só vão migrando de aeroporto, né? Então, a gente, como o Kleiber disse no começo, ele manda um alvo ou manda um perfil de carga ou de passageiro e a coisa acontece em Guarulhos, do mesmo jeito que acontece lá. E eles vão testando as rotas, né? Então, eles vão testando rota, vai testando método. Hoje eu vou colocar, por exemplo, a droga na mala. Não, amanhã eu vou amarrar no passageiro, vou fazer a múmia. E eles vão testando, né? Então, enquanto eles encontram brecha ali, eles vão fazendo. Só que aí a gente vai batendo em cima, né? Aí Guarulhos aperta um pouquinho, descobre um novo método deles, eles vão espirrando assim de aeroporto. Exatamente. É claro que assim, o volume de voo que a gente tem lá é bem menor, né? Então, teoricamente, seria mais fácil sair por Guarulhos, mas teoricamente. É porque o controle lá também é muito maior. Então, a capacidade dos servidores de monitoramento, ferramenta de análise de risco, ferramenta
de abordagem, de entrevista, também é muito maior. Então, eles ficam tentando. Estão tentando aí. E também é muito interligado, né? Eu não sei, na verdade, nem o chefe do Kleiber lá em Viracopos sabe se ele trabalha em Viracopos ou em Guarulhos, né? Tem isso Então, também, onde ele né? fica mais também. Tá melhor os caras não ficarem testando, né? Vou testar o Viracopos. Eles se conversam, moçada. Então vamos. Essa comunicação é muito eficiente entre aeroportos. E a gente faz isso, né? Eu vou muito para Guarulhos, a gente presta muito apoio lá, e o pessoal também de Guarulhos tem. Até já pedi mais o Demarco, né? Ele segura um pouquinho. Mas é que Mas eu o pessoal vai só também, né? finjo que trabalho. Se eu vou lá, você vai ver que eu não trabalho nada. Entendeu? Aí descobre, aí complica, né? Mas a gente gosta de ter esse intercâmbio. Eu fui muito para Confins também. Fortaleza a gente teve lá no início do ano fazendo. Apesar do perfil ser o mesmo, às vezes as informações são um pouco diferentes. Então, quando eu chego lá, opa, isso aqui é diferente. Já anoto e levo. Aí eu levo para casa. Mesma coisa, né? O pessoal faz lá em Guarulhos. Então, essa rede aí tem funcionado bem. Eu acho que a criminalidade está sofrendo aí com a gente. Maravilha, assim que eu gosto. Eu tava quase esquecendo de dar um presente para vocês. Você nunca usou Insider, a gente estava falando antes. E vocês usam uniforme, né? Isso. Coloca isso por baixo do uniforme e vê a diferença que vai fazer na sua vida. Um presentinho da Insider. Aliás, é aniversário da Insider, tá? Ela tá fazendo 8 anos. E se você usar o cupom LITO, você ganha 15% de desconto. E lá no site, as coisas já estão com desconto. Então, se você juntar os dois descontos, pode chegar a 30%. Então, aproveita, o link está aí na descrição. E também tem para o Kleiber, onde não tem voo, o aeroporto dele. O aeroporto é só azul, pelo menos. Só os azul ali em cima de mim agora. Tá? E para o Demarco também. Obrigado. Prazer ter vocês aqui. Obrigado. Bom, eu era um profissional do aeroporto, trabalhando na aviação um tempão. Nunca tive problema com a Polícia Federal, nem com a Receita Federal. Porque para viajar, principalmente em empresas internacionais, a gente tem que ter um cuidado a mais, né? Porque é o seu nome. Mas eu sei que também aconteceu problemas específicos com algumas pessoas que trabalhavam na minha empresa. Mas eu era uma pessoa normal até eu abrir um canal no YouTube e ficar conhecido. E isso, assim, poxa, eu não sou um ator da Globo, entendeu? E para as pessoas me conhecerem. Mas eu sou muito conhecido hoje por todos os lugares. E, de repente, vocês estavam ali também trabalhando, fazendo o trabalho de vocês, trabalho técnico. Aí, de repente, vem uma série e catapulta vocês, principalmente quando o Cazé fez os reacts. Que aí muita gente assistia pelo Cazé, a série, e aí vocês são catapultados para uma audiência que vocês jamais pensaram em que alcançariam, né? Como é que mudou? Isso mudou a maneira de trabalhar ou mudou o fato das pessoas reconhecerem você abordado pelo Demarco agora? Será que existe isso? Você pensa nisso? O que... Mudou bastante. Estava conversando aqui antes de começar. Eu lembrei que a Lu falava pra gente. Hoje eu percebo um pouco mais, mas ela fala, você percebeu que fulano tá te olhando? Que fulano... E eu não percebi. Às vezes estava andando na rua e a pessoa ficava olhando para mim. Mas de onde que eu conheço? Eu não conheço a pessoa. As pessoas ficaram... A gente demorou para virar um pouco assim, mas mudou. Tem muita gente que vem falar comigo perguntando, você é o Demarco? Como assim eu sou o Demarco? Como se o Demarco de onde fosse... você me conhece? Não, como se o Demarco fosse alguém, assim. Eu sou eu, entendeu? E aí você falou esse negócio de ator da Globo. Engraçado, porque eu sinto a mesma coisa. Não, eu sou eu, normal, não sou... É que hoje com a internet mudou um pouco. Então, assim, mudou bastante. As pessoas reconhecem bastante. Todo dia eu tiro foto, onde eu vou. Mas, assim, de uma forma, eu acho que a mensagem que a gente passa... Eu, graças a Deus, nunca passei por situações ruins. Então, a mensagem que a gente passa, do jeito que a gente passa... Eu fico bem impressionado, na verdade, que às vezes as pessoas fazem uma leitura das minhas ações, de como eu penso, que bate muito com o que eu acho. Eu sei que o nosso trabalho é um trabalho difícil, a gente muitas vezes está ali para cumprir a lei, e levar alguém preso não é alguma coisa agradável, a gente faz porque tem que fazer, mas a gente sempre tenta passar um lado humano. Ninguém aqui acha legal que alguém foi preso, se ferrou, entre aspas, alguma coisa. A gente vê o ser humano ali, ele está fazendo algo errado, a gente tem que cumprir a legislação. E eu percebo muitas vezes em comentários que eu recebo, que as pessoas vêm falar comigo, que elas percebem esse lado nosso. Isso me traz uma gratificação. Acho que a gente está conseguindo
passar alguma coisa. Mas mudou bastante. Existe a questão da exposição. A gente, cada um é de um jeito em relação a isso. Eu sempre fui muito reservado, sempre fui, antes. Então, acho que isso me ajuda um pouquinho. Eu não ando muito por aí, vivo muito em função do trabalho. Tem que tomar um certos cuidados, mas faz parte. Quando a gente começou a participar disso, a gente sabia que seria a consequência. Mas que é uma coisa diferente, pelo menos para a minha realidade, é muito diferente. Até hoje eu não me acostumei. Eu também sempre fui bem reservada, no movimento rede social nenhuma, inclusive. Nossa, que felicidade. Tenho minha rede social para acompanhar coisas que eu gosto, família, decoração, né, construção, coisas do meu interesse, mas no movimento não posto minha vida. E percebo assim, como demarco, que as pessoas comentam exatamente isso. Poxa, como você foi educada com aquela mulher, né? Eu muitas vezes fico com as situações com as mulheres, né, que estão carregando drogas e tal. Então, nossa, Laura, gostei da sua abordagem, como você foi educado, mas a gente não tá lá para dar pancada em ninguém, né? A gente não tá lá para julgar ali ninguém, sabe? Eu tô lá para fazer o que tá na lei. E isso é assim antes do Discovery começar a filmar. Sim, com certeza. Então, vocês não estão atuando ali, vocês estão fazendo o trabalho de vocês. O pessoal tira sarro da academia, ali a atriz chegou, não tem atriz, não tem ator. É a nossa vida ali, é a nossa realidade mesmo de trabalho, então eles agendam um dia que eles vão participar do nosso plantão. E aí as operações a gente planeja as operações vão acontecendo e eles vão nos acompanhando pelo aeroporto todo. Né? É lógico que tem coisas que não são tão mostradas, a parte de carga, né, de seleção de carga e tal, porque não tem o enredo, né, que gera com a entrevista do passageiro e tal, né, aquele drama. Então, o passageiro é muito mais interessante, né, para o programa. E isso gera até para a gente que está assistindo, gera aquela empatia também, porque muitas vezes o cara tá levando, uma pessoa tá levando aquilo, ela foi tipo contratada para aquilo, e ela não tem ideia de que aquilo é um crime internacional e entra numa dessas sem ter conhecimento nenhum. E vocês têm que fazer o papel de vocês, né? Tem que cumprir a lei. E como é que fica depois, assim? Vocês pensam assim, caramba, a pessoa não... Como é que entra num negócio Muitas vezes a gente percebe que a pessoa sabe, Lito, e assumiu o risco, né? Não vem ao caso por quê, né? Ela se submeteu àquilo... Então... mas sabia. Mas ela sabe. Ela sabe, todo mundo sabe. Quem é que leva uma mala de um terceiro que você nunca viu na vida para levar 20 mil reais? Olha, tu leva essa mala aqui, te pago 20 mil. Oi? Não, né? Não sei o que tem aí, ou imagino que seja, né? Eles sabem. E como é que a Discovery, ou sei lá, a produtora que está gravando ali, como é que ela convence o contraventor a aparecer? Porque, tipo, para a gente fazer qualquer vídeo no YouTube, a gente tem uma declaração lá de direito de imagem, que você está cedendo sua imagem e tudo mais. Ali eu vi que eles borram, né? A maioria das vezes não aparece a pessoa de cara limpa, mas às vezes aparece. Como é que ela convence um contraventor a se mostrar para o mundo? Assim, vocês têm ideia do que tipo de convencimento elas fazem? Na verdade, eles falam que a pessoa não aparece, Lito, a pessoa está de costas, né? Ou quando aparece um pouco do rosto, mas tem uns que aparecem o rosto, sim, e a ideia, o que eles argumentam com o passageiro, é mostrar a versão dele. Então tem um passageiro que aceita aparecer porque ele está contando a versão dele. Por que ele entrou nesse mundo, ou o que ele não achou. O passageiro que aparece, ele entende aquilo como uma oportunidade de defesa, como se fosse um julgamento, entendeu? Então, na vez dele falar. Então, às vezes que aparece é por isso. Agora, todos que aparecem, todos, autorizam expressamente. Tem escrito dizendo que ele concorda em aparecer. Todos eles. Mas é mais raro, né, Demarco? Eu acho que eles mais sentem vergonha da situação ali e ficam preocupados. Eles perguntam pra gente, por que estão me filmando? Não, eles estão filmando o nosso trabalho. Se a senhora não quiser aparecer, ou se a senhora não quiser aparecer, a senhora pode dizer e não aparece. E veja bem, a gente toma muito cuidado em relação a essa questão da filmagem, da exposição, e ele é no momento específico da abordagem. Quando você tem alguma coisa sem ser abordagem, está à distância.
Então, assim, o passageiro, antes de ser abordado, ele não está vendo que tem uma equipe, que tem algo ali. Depois que tem abordagem, dá para ver, mas ele já está num ambiente de fiscalização. Então, muitas vezes aparece a gente observando algum passageiro na fila ou buscando alguém. A gente não está com o pessoal da filmagem ali perto da gente observando. Tem uma distância, porque a coisa tomou um vulto tão grande que hoje é parte de um contexto que as pessoas vão para o aeroporto esperando encontrar a gente gravando, e muitas vezes a gente está trabalhando, mas ele vê alguém filmando lá atrás, e aí ele vem pedir para a gente tirar uma foto. Eu sei que você está entrevistando, mas você pode tirar uma foto comigo agora? Mas não, eu estou trabalhando aqui. Essas coisas. Ai, que legal, eu vou aparecer no programa. Né? Como eu sou sortudo, eu vim viajar bem no dia que está filmando, então rola muito. Fala, esse negócio de câmeras lá em Campinas, que é um aeroporto vazio, né? O aeroporto, não, rapaz, não é vazio. É cheio de voo, tá? O Manuel vai me matar agora. Então, a maior parte do trabalho a gente nem faz no saguão, né? Então, com os passageiros vendo aquela tramitação. Quando a gente vai ali para o saguão, já é a parte final mesmo. A gente já vai para abordar e realmente para ter o resultado, né? Então, todo o trabalho é feito no bastidor ali. Então, começa ali na nossa sala ali, análise de risco, etc. Depois vai para ver questão de bagagem, passa cão, aí o cão identifica uma bagagem ou outra, aí que a gente faz, né? Isso não tem atrapalhado, não. A gente percebeu que o fluxo continua o mesmo. Então, até hoje eles não conseguiram combinar assim, olha, no dia da gravação não venha, e não fizeram isso não, né? Felizmente, né? Mas eu tenho aproveitar aqui, eu tenho uma dúvida que eu nunca te perguntei. As pessoas, eu sei, óbvio, que reconhecem muito mais o Dark que você. Mas quando você está sem o Dark, elas te reconhecem também? Não, é quase invisível, né? Então, eu trabalho com um cão de faro lá na Receita, que é o Dark. E até você citando sobre, o programa abriu portas, né? Assim, a visibilidade pra gente lá. O cão já era bem visível, inclusive, lá, né? Todo mundo gosta do trabalho com o cão. Aí, quando veio o programa que a gente começou a participar, inclusive incluiu o cão, deu uma visibilidade um pouco maior. Então, mas o que foi mais legal é que facilitou a nossa vida, né? Em vez de atrapalhar, em vez de né, ficar meio chato aquilo ali, aquela Laurinha falou assim, às vezes o cara, tô sendo gravado, às vezes nem tá na época de gravação, mas a pessoa quer, né, quer aparecer ali de alguma forma. E teve um caso curioso, cara, a menina que ia para Recife, ela desceu, Manaus, aí o cachorro cheirou a mala, pum, sentou. Vamos lá abordar a guria. Aí chega lá, aborda a menina e tal, e abre a mala aí pra gente. Pum, droga. Tava cheio, só tinha droga na mala dela. Caramba. Aí pegamos a menina, vamos encaminhar pra delegacia, vamos encaminhar pra delegacia lá. Isso faz parte daquele programa, não faz? Aí fazemos, a gente tava eu e o Miquil na época. Aí, não, fazemos sim. Eu vou aparecer? Eu falei, minha filha, o menor dos seus problemas é aparecer no programa agora, já está sendo presa, né? Aí você vê, assim, como até vamos dizer assim, não tem, cara. Então, a mulinha é esse fato aí, né? Eles sabem o que tá fazendo, obviamente, eles não são bobos, mas eles não têm a noção, a dimensão do perigo que eles estão correndo. Exato. Eles não sabem que vão ser presos, eles não sabem as consequências ali. Então, quando você põe a algema, é um item meio que obrigatório para a segurança nossa, da equipe, dos passageiros que estão ali também, aí a lágrima desce, aí o cara cai na real, eu falei, agora são 4 anos da minha vida aí que estão perdidos, o que você tenta fazer? Não, calma, é um momento aqui, todo mundo faz alguma coisa de errada, tu fez uma coisa um pouquinho mais errada do que as outras pessoas, né? Ainda dá conselho. Ainda é uma terapia. Tem hora que você tem que fazer meio que terapia, mas isso é tão válido, cara. Foi mês passado aconteceu isso. Aí apareceu na lista de passageiros, falou, essa menina aqui, opa, tem um alerta dela aqui, vamos ver o que é isso. A minha foi presa, 2019. Aí foi ver por onde? Pela Viracopos, foi a gente que tinha prendido ela. Cara, vamos ver, será que tá levando de novo, não aprendeu? A gente estava esperando, quando a menina apareceu assim, na imigração, a gente estava bem atrás, ela já fez assim pra gente. Caralho. Aí ela, oi, você lembra de mim? Aí eu falei assim, não lembro, assim, né? Tô aqui pra te vistoriar, mas não lembro de você, não. De você, não, tal. Ela, não, então, vocês me prenderam aqui, foi o seu cachorro, não foi? Você tá sem um cachorro hoje? Eu falei, ele hoje... Não, mas, então, vim aqui pra falar com vocês que eu mudei de vida. Olha. Sabe? E contou a história dela. Ela falou, eu realmente fiquei preso 1 ano, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, ela saiu por bom comportamento, tal, etc, tal, e agora eu vou realmente tentar a vida, eu vou morar lá, eu quero
arrumar um emprego lá, já estou com alguns contatos, ou seja, mudou a vida da menina, né? Ela agradeceu demais a gente, assim, sabe? E para mim foi surpreendente, foi o primeiro caso que eu vejo. Obrigado por me prender. Quase isso, né? Eu não sabia no que eu estava me metendo, eu sabia que era algo errado, mas eu não tinha realmente aquela dimensão. Aí você percebe que a pessoa... Porque Essa coisa... Só um detalhezinho, você falou obrigado por me prender, é que tem um detalhe em relação a isso, quando você entra nesse mundo, não é igual você troca de uma empresa para outra. Ah, eu tô trabalhando hoje na Latam, amanhã eu vou para o Unite, vou para a América. Não é assim. Quando você entra nesse mundo, não gostei, quero sair. Isso não existe, não gostei, quero sair. Então, assim, você entra num ciclo, se você não é do crime, da criminalidade, você começa a participar daquilo sem imaginar. Então, as pessoas às vezes, uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Primeiro que não é fácil. Está colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco, com consequências sociais gravíssimas, não é um dinheiro fácil. E segundo, que você depois não sai assim. Cansei e vou sair. Bom, não é. Então, muitas vezes, quando a pessoa é presa, é uma oportunidade dela sair desse mundo. Porque senão ela só vai aumentando e acaba presa numa pena muito maior ou morta. Essa que é a realidade. Então, às vezes, uma coisinha pequena não é pequena. A gente comenta entre a gente essa coisa do obrigado por me prender. Às vezes o passageiro nem sabe, tá levando uma mala de cocaína para um país que lá é pena de morte. E aí a gente pega aqui na saída. Tava indo para onde? Para lá? Pois é. Obrigado por me prender, né? Porque... Talvez sua vida. Exatamente. Mas a gente está numa época em que as pessoas, né, em geral, estão muito sem noção. Talvez vocês não saibam disso, mas teve um cara que fez um vídeo falando assim, como ser pego no aeroporto área restrita. Como ser pego? Como ser pego no aeroporto área restrita é aparecer no programa. Não sabia, não. Você pega uma lata de creatina, né, um pote de creatina, e aí você põe gelatina de blueberry. Qualquer coisa que pingar na gelatina de blueberry vai ficar azul. Você sabia disso? Não sabia, nem sabia que o rapaz queria ser pego, ser preso. Realmente. Tem que ter noção zero, né, do que acontece na vida. Ele não tem noção que ele está, primeiro, querendo atrapalhar a fiscalização nossa, né? Atrasar a vida de um monte de gente ali que poderia estar pegando voo no horário, etc. Tal. E para aparecer, né? Só para... Segundo que não é assim que funciona, né, Laurinha? Demarco, se fosse tão fácil assim, né? Aparece uma gelatina lá que... Então, isso é aquela coisa que os caras falam, não, quer derrubar um avião? Faz isso, isso, isso. Não é assim, derrubar avião, não. Mas por que alguém vai querer derrubar um avião também? Então, essas pessoas sem noção que... Não tem o cara lá que abriu um hotspot no telefone dele, dizendo que tem uma bomba a bordo? Não tô sabendo também, não. Isso foi nos Estados Unidos. Aí, ele cancelou um voo de um monte de gente. Ele tá atrapalhando a vida de um monte de gente por causa de uma brincadeira besta dessa, de abrir um hotspot no celular com um nome desse. Então, e teve outro que estava vendendo um curso sobre como passar pela aduana sem ser... Não, mas sério? Aí é diferente. Sério? Mas aí tem um intuito comercial, tentar levar vantagem. Inclusive, aproveitar essa abordagem que você fez, a gente já investigou vários desses que vendem esse curso, como passar com produtos, de novo, a Receita trabalha vistoriando, sem chamar alarde, mas trabalha. Então, assim, a gente vistoria, a gente fiscaliza tudo que posta. E, na verdade, sabe como é que eles ganham dinheiro? Concurso. Concurso. Teve um que falava, não, que eu trago todo. A gente foi ver, ele trouxe uma importação e foi parado. E vendia como você conseguir passar pela Receita. Ele ganhava vendendo para as pessoas incautas. Só existe o malandro porque tem outro que acha que é mais malandro e não é. Você só... Então, assim, pensa quando tiver essas dicas de como levar vantagem, talvez você que seja o bobo da história. Toma cuidado. Então, como ganhar 100 milhões de inscritos no Instagram? Aí você olha, o cara tem 5 mil. O próprio cara, entendeu? Por que ele não tem os 100 milhões? Eu tive um problema, não foi problema nem nada, mas eu gosto de música antiga, eu gosto de vinil. Equipamentos analógicos. Isso, eu gosto de vinil, gosto de fita cassete. E recentemente eu comprei um gravador de rolo, aqueles antigões. E aí eu fui comprar fita. Não tem no Brasil, é muito caro. E aí eu fui no eBay
Coisa muito antiga, da época do Rogério, esses negócios. Isso, cadê? Não, mas vê a história, isso foi com a receita. Agora vê a crítica. Aí, comprei um kit de 5 dessas fitas. Custou $27, essas 5 fitas. Aí eu comprei pelo eBay, e no eBay tem um campo lá para você botar o CPF, mas o cara na hora de mandar não coloca, sei lá, é meio enrolado lá. E aí isso chegou em Campinas. Olha lá, você, hein? Chegou em Campinas. E aí, o negócio, né, ficou parado. Eu olhava no rastreio e parado. Aí eu entrei no site dos Correios, que tem o Minha Importação. E aí botei meu CPF e aí apareceu o número de rastreio. Aí eu fui olhar que tinha sido pego lá e tava uma cobrança de imposto. Aí eu, poxa, mas fonograma não é... São fitas usadas, tá? Fitas que foram gravadas em 1970. Eu nem sabia o conteúdo delas. E cobrando, sei lá, R$56 de imposto. Eu, poxa, mas... Aí fui ler, né, sobre fonogramas. Eu, mas fonograma é isento. Por que estão me cobrando isso? Eu não sabia. E aí eu dei uma... Como é que você fala? Tipo, vou fazer uma... Não é uma reclamação o nome. Uma impugnação. Na ouvidoria, foi na ouvidoria. Não, no próprio site dos Correios, você vai lá e fala... você dá assim, contestação. Tá. Eu quero contestar o que está sendo cobrado aqui. Aí, quando você clica, aí vem um aviso assim, né? Tipo do leão, assim, se você contestar, tudo vai ser olhado de novo e blá, 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 e pode alterar a alíquota de não sei o quê. Aí, mas tudo bem, fonograma... E aí eu contestei, dizendo, são fitas velhas, eu vou usar isso para compor cenário no meu vídeo e não sei o que lá, e inocentemente mandei, né? Aí depois veio a cobrança de R$285, porque o cara não tinha colocado frete na hora do transporte, não sei o que lá. Aí eu falei, rejeitei, né? Falei, devolve pro cara que mandou. Não vou pagar por $25 que custou o negócio. E aí eu fiquei pensando nessa questão. Existe uma... Não é boa vontade, é um jogo de cintura, assim, fala, aqui não é nada. Ou sempre é a letra fria da lei que é cumprida pela Receita? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é muito difícil. Existe, no caso de passageiro, muito mais clássico, mais claro do que nesse. Existe uma boa vontade e um jogo de cintura do que a legislação permite. Ninguém tem discricionalidade para ter um jogo de cintura se a legislação não permite. Você começa a entrar num terreno pantanoso muito perigoso. Sim. Porque o que para você é jogo de cintura é um limite, para mim é outro, e daqui a pouco a gente está começando a criar a legislação e pior, aplicar a legislação conforme os nossos entendimentos, e todo mundo é ser humano, os entendimentos e interesses começam a se misturar. Então, assim, isso não existe e é salutar que não existe essa abertura. Agora, em relação à interpretação, em relação à história que você contou aí, precisaria olhar com mais detalhes o caso para entender. Mas pegando um gancho que é muito comum em relação ao tipo que a gente está falando aí de importação, remessa expressa, é a pessoa escrever para a Receita, perguntar para a Receita, falar com a Receita. O responsável pela importação é a plataforma ou a empresa que você está fazendo a importação. Então, assim, não sei, está parado lá. Não existe. Se a Receita tomou alguma atitude em relação àquela importação, ela presta a informação por escrito para a plataforma. Muitas vezes a plataforma não responde, a pessoa tenta contato e eles vêm atrás da Receita. Disseram que está com a Receita. Isso não existe. Ninguém aqui tem competência. Está com a Receita, vou abrir, vou botar num canto lá e deixa. Não, é vinculado. Aquela fiscalização está vinculada ao meu número de registro. Então, assim, eu tenho que prestar uma informação, porque senão ela é vinculada ao meu número de registro. Então, aproveitar o espaço aqui para dar a dica de que, assim, é obrigação da plataforma e não existe a Receita parou e não falou por quê. Ou então não sei o que aconteceu, devolveu. Isso não existe. A gente não tem sempre tem a justificativa. É que muitas vezes existe um extravio. E aí a plataforma fala, não, está com a Receita. Não está.
Agora, em relação ao caso concreto, é óbvio que eu não posso eliminar a possibilidade de ter sido um erro do colega, pode ser que tenha sido. Ele não entendeu aquele bem como um bem isento, talvez por ser muito antigo, não conhecia. Mas aí, assim, a gente está entrando em... Pode ser isso também, é tão velho que... Então, o que é isso? Não era o Rogério fiscalizando, senão de bate pronto ele ia ver e meter o carinhão lá. Isso aí. Mas aí começa a ser suposições, mas é óbvio que a gente falha, que a gente erra, é bem possível. Eu não sei porque eu teria que olhar os detalhes, mas é possível que ele tenha visto e não tenha entendido como um bem isento, como outra coisa. Pode acontecer também, sim. Qual o negócio mais tapafúrdio que vocês já pegaram, assim, entrando no Brasil? Por acaso? Tem algum... Nossa, eu nem... Tirando as bizarrices, né? Tem muita coisa, aqueles pata de macaco, essas coisas assim. Pata de macaco? É. E Já aí a gente teve já direciona para... aí que não é competência Não é nossa competência para nossa. colheita, mas né? acaba caindo no nosso colo porque a gente está fazendo a vistoria ali a primeira vistoria, vamos dizer assim, né? Mas bizarro. A gente recebe um voo, cara, que era de país africano, né? Se não me engano, era um voo que vinha, assim, umas comidas, cara, que você não tinha a menor noção do que era aquilo ali. E muitas vezes... Não tinha? Você aprendeu? Eu continuo não tendo. Mas era não industrializado, Não industrializado, já né? vinha A na gente marmita. aí já chamava o mapa ali para poder fazer a fiscalizar a retenção. Eles já retinham aquilo e tudo. E, cara, teve uma vez que a gente abriu a mala, achando até que era droga, não sei o que, de repente, quando abriu, veio aquele cheiro, né? Uma semana com a bancada ali, que Cara. fedendo. Então, assim, das coisas mais bizarras que a gente já pegou, é mais ou menos nesse nível, assim. Eu Caramba. acho que eu vi uma vez um boneco de voodoo horroroso, assim, todo furado, Foi assim... Parecia o Cleiton? Magia, Horroroso, magia igual negra. magia negra. Pra quem tem medo de voar, isso é... Vocês têm medo de voar? Eu tenho respeito por voar. Ó. Já entendi. Eu Você nunca não tive, tem? não. Rapaz, eu Também passei um respeita, momento, né? eu passei um momento mais crítico, assim, foi pouco antes de chegar no aeroporto. O aeroporto até abriu um pouco a mente sobre voar, assim, sem ter problema, mas de não pisar, cara. Eu cancelei passagem, perdi dinheiro, porque eu falei assim, comprei, agora vai, e não fui. Ah, não. Isso aí não. Eu já cheguei. Chegou Agora no não. extremo. Agora eu já tenho... Minha esposa, inclusive, ela é comissária, né? Ela... Como é que eu não vou, né? Agora tem que ir, né? Foi meio que na mar. Poxa. Aí acabou entrando aí, hoje é tranquilo, hoje não tem muito problema, não. Tem medo de voar e casa com a comissária de bordo. É só Passei. pra... Mas eu faço essa piada, deixa eu contextualizar, e eu fico pegando muito no pé do Rogério, que está aqui atrás, porque a gente tá, desde que eu comecei no aeroporto, ele estava muito antes de mim, enfim, mas a gente está trabalhando junto. E a gente fez a primeira viagem que eu fiz pela Receita, foi na época que teve, infelizmente, aquele acidente lá da Air France. Então estava muito, e a gente 2009. voltou de Brasília num Fokker 100, que era aquele pequenininho. Isso, que E teve acidente em Congonhas. E aí a gente estava voltando, lendo a reportagem, na época eu estava lendo a Veja, que falava da reportagem do acidente, a gente pegou uma turbulência chegando em São Paulo, e o bicho balançava de um lado para o outro, e lendo a revista, e eu lembro a comissária lá tentando passar um ar de normalidade. Então você participa do nosso programa. Ô, Lito, fala pra Aí ele eu que ele foi enganado pelo labirinto, pelos Essa viagem foi traumática, sabe? Aí eu fiquei, porque eu já tinha viajado umas 2 vezes antes, tinha sido mais normal, e eu fiquei com aquilo. Com o passar do tempo, hoje, eu prefiro contar no solo, mas assim, mas eu nunca tive esse do Kleber de não entrar, não. Isso jamais. Se eu paguei, eu vou até nadar com tubarão. Se paguei... É uma brincadeira que eu faço com quem tem medo de voar, né? Quem tem medo de voar tem medo de várias coisas. Uma delas é a arremetida do avião. Eu, graças a Deus, nunca passei. Nunca passou lá. É Sabe desconfortável. o que eu falo? Cara, eu falei, pô, quanto você pagou na passagem? R$750 na passagem. Você ganhou mais 15 minutos de voo de graça. Você vai reclamar disso? Tem que Mas ficar de onde feliz. vem, né, esse medo primeiro, assim, Demar? Você acha que é desde criança? Não, eu voei 2 vezes, foi desse episódio com o Rogério, sério mesmo. Foi dessa Porque turbulência. assim, eu já escutei muito também, pessoa falar que não liga pra voar, porque nunca passou uma turbulência séria. Porque quando passa, aí o avião pousa, todo mundo bate palma. Então assim, tem muito corajoso aí, é que nunca passou por algo. Mas assim, e tem o outro lado também, uma vez eu vi um stand-up com aquele Whindersson,
Aham. Fez uma piada engraçada, que perguntava se ele pulava de bungee jump, essas coisas. Não é o meu caso, a explicação dele. Mas ele falou, claro que não. Você sabe quantas encarnações leva para ficar rico? Nessa que eu fiquei rico, eu vou me arriscar a morrer? Você tá doido? Eu não fiquei rico, tô longe disso, mas eu gosto da minha vida, então eu gosto dela, não quero arriscar ela, não. De avião você não vai morrer. Tomara. Isso é sério. A chance é menor do que ganhar na loteria, né? Menor do que ganhar na Mega Sena. Então, eu podia ganhar na Mega Sena e não morrer de avião. Então, Mega Sena é 1 para 50 milhões. Uma chance em 50 milhões. Avião é 1,67 milhões. Avião comercial. Isso que a gente Eu me compra apoio passagem. muito nessas estatísticas aí. Da Mega Sena ou do avião? E sabe que a sensação é a mesma, né? Assim, o cara, ele joga na Mega Sena e ele fica pensando a semana inteira, assim, né? Vou comprar casa, carro, viagem, não sei o que lá. Chega no dia que faz o sorteio, ele não ganha. E o cara que compra o bilhete e tem medo de voar, ele fica, o avião vai cair, o avião vai cair. Aí ele entra no avião, o avião não cai. É a mesma coisa. Mas o meu medo o meu receio, respeito em relação ao avião e outras coisas, eu sou uma pessoa um pouquinho quadrada, é em relação à falta de domínio. Então, assim, quando você está voando, você é literalmente um passageiro e qualquer coisa que acontecer, você não tem influência alguma. E geralmente, avião, pelo porte, quando acontece alguma coisa, finalizou. Mas não é só em relação ao avião. Eu nego, mas diz a lenda que eu sou um pouco controlador. Então, assim, quando você está numa situação que você não tem o domínio, eu me sinto desconfortável, porque as coisas estão acontecendo alheias a qualquer intervenção minha. Então, não é só em relação ao avião, é qualquer situação. Então, tipo, no ônibus também vai ter o mesmo medo. Vocês também não têm controle no ônibus. E pior, num carro, na viatura. É o cara que está dirigindo, mesmo que ele tenha o controle total, ou você, no controle do seu carro. O cara que está dirigindo, É por sempre exemplo. ele que eu tá tenho. dirigindo. É ele que vai Eu não uso o dirigir. motorista da Receita, sou eu. Chefe, tá um trânsito, não tem problema não, eu dirijo. Então, você está dirigindo, aí você tem a sensação que você está no controle. Mas e os motoqueiros, e os caminhoneiros, e os motoristas de ônibus? Faz parte. Toda essa parte não tem É controle. psicológico, é uma sensação. psicológico, No ônibus, se o motorista começar a correr, você tem a possibilidade de ir lá falar com ele ou falar para ele parar, mas é óbvio que é psicológico, não é O real. avião não dá para Você bater. nunca pediu ele para descer, não? Não estou muito Encosta aí. confortável, né? Encosta aí. É que você perguntou na chegada, né? Aí ele lembrou da comida, eu lembrei do boneco de voodoo, mas na saída a gente teve uma apreensão muito legal. Eu, como bióloga, fiquei feliz da vida de participar dessa apreensão. Foi uma operação conjunta com o IBAMA. O passageiro era um alvo, a gente foi até o portão de embarque para abordá-lo, para fazer uma entrevista, e suspeita de tráfico de animais silvestres, né? Então vem o passageiro, um senhorzinho com uma bolsinha térmica, como se fosse uma marmiteira, assim, e a gente fiscalizou a bagagem de mão e fomos olhar a bolsinha térmica, foi a última coisa que a gente foi olhar. Aí no bolso de fora tinha um equipamento que controlava a temperatura daquela bolsa térmica, que se mantinha ali 36,6 graus. Ao lado, mais um power bank, e a gente imagina que ele trocaria ali, né? Assim que acabasse a bateria daquele, ele botaria o power bank, e dentro da bolsinha, 60 ovos. Ovos que a gente percebia que não eram ovos de galinha normal, né? Um ovo brilhante, um ovo mais pontudinho, assim, alguns até com uma marcaçãozinha, a caneta. E perguntamos para ele para que eram aqueles ovos, né? Ovos do quê? Ele, não, eu ganhei esses ovos porque eu sou diabético, então me indicaram tomar um ovo de manhã e um ovo de tarde. Foi isso que ele falou para nós. Ovos de arara vermelha. Então, esses ovos foram direcionados para a USP, né? Lá eles cuidaram, os ovos eclodiram, eles alimentaram esses animais e hoje essas aves estão soltas já na natureza, né? Muito legal. Uma das coisas muito legais na série são as desculpas, né? Que o cara arruma. Tipo, é como se ele olha pra você e fala, não, essa pessoa não sabe de nada, então vou jogar essa aqui que vai cair. Só pode ser isso, porque são umas desculpas nada a ver. Eu costumo falar em relação a isso, inclusive já falei pro passageiro, porque assim, pra ele é uma novidade. Assim, pra ele aquela situação dele ser parado, ser abordado, fiscalização é algo novo. Então ele, vou sair com essa desculpa aqui. Pra gente não, é só mais um. Então o que ele tenta ali, o que está acontecendo ali, a gente já fez várias vezes. Então não precisa ir por esse caminho, porque
Porque a gente já vivenciou isso milhares de vezes, então não precisa se dar esse desgaste de contar. Mas ele mentira. tenta, né? Ele tenta. Ele tenta e muitas vezes a gente acha a prova, né? Ó, tá aqui, a nota fiscal, tá aqui. Não, mas não foi isso que eu paguei e tal, na hora de uma tributação. Assim. Tem vezes que ele fala, olha, eu não vou mentir pra você. Não, isso você já fez. Você pode falar pra mim, eu não vou mentir mais pra você, mano. Esse ponto da conversa a gente já passou. Não, agora está na moda um remédio para emagrecimento, né? Então, o pessoal traz um Monjaro. Monjaro. Então, a galera está trazendo aí já com receita, inclusive, tem receita médica para uso pessoal. 150 canetinhas. Dá para a vida inteira do cara. Uma caneta dá para quase um ano. Só que, cara é diabético. Só que a data de validade é isso aí, 1 ano, né? E o cara tem canetinha para a vida inteira, né? Então, bem clássico as mentiras. E tem que tomar cuidado em relação a isso, a pessoa que traz, que pede para os outros encomendar. Que medicamento, essas coisas, agem no corpo e tem consequências. É sério. Você não sabe a origem, você não sabe como veio acondicionado e vem mal acondicionado. Isso, essa canetinha mesmo, ela tem que ser refrigerada, né? As pessoas trazem, então assim, toma muito cuidado em relação, vou pagar um preço mais barato, eu conheço um cara que vai lá e traz, vou me dar bem. Você não vai se dar bem. Você está colocando a sua saúde e, no final, a sua vida em risco para economizar alguma coisa que não tem garantia nenhuma. Não vale a pena. E tem algumas coisas que são meio confusas, assim, para a pessoa que não está acostumada a ler regulamentos, né? Então, por exemplo, o limite, a cota para trazer alguma coisa do exterior é $1.000 por pessoa. Assim, então, vamos lá. Vamos lá. Aí você está viajando. Eu, minha esposa e o meu filho. São 3 pessoas. Seriam $3.000 a cota, é $1.000 por família. Porque se eu quiser trazer um iPhone que custa $1.000 e a esposa também traz um, tá tudo bem? Não tá tudo bem? Precisa, entendeu? Tem gente que tem essa dúvida, por isso que eu estou perguntando. Eu sei é bem comum. Vou pegar o exemplo final, então. A cota, ela é individual. Individual, tá. Então, se está fazendo a sua família 3 pessoas, são $3.000. Mas esses $3.000 não se somam. Lembra, a cota é individual. Eu não posso comprar um computador de $3.000 e tentar passar. Tá. Exatamente. Você vai ter a sua cota para quem é o computador e a cota tem relação. Você não pode ter uma criança de 2 anos e você querer comprar uma bicicleta e colocar na cota, porque a cota é pessoal. Ela é 2 anos, ela não vai usar aquela bicicleta de 20 marchas e não sei o quê. Então, não se... A cota é $1.000, você tem direito a esse $1.000 uma vez por mês e é por viagem, não é porque você... É muito comum também as pessoas confundirem. Mas eu viajei há 10 dias, mas eu não utilizei. Mas a legislação fala que é por viagem. Por que a legislação fala isso? Porque a gente tem no país em torno de 30 a 35 mil embarques e mais 30 a 35 mil desembarques. A gente está falando em torno de 60 a 70 mil passageiros dia. Como é que você vai controlar toda essa cota? Você vai parar todos os passageiros para ver se alguém trouxe alguma coisa ou não trouxe? Você vai atrapalhar a vida, o fluxo de todo o aeroporto, todas as pessoas por causa de um controle. Então a legislação diz, você tem o direito de uma vez por mês trazer até $1.000 isento. Se você não trouxe, você fez essa escolha. Não é quando você... Então esse é o motivo, que isso é uma dúvida bem comum em relação a isso. E assim, é $1.000 de bens que você está trazendo para usar no país ou para presentear. Se você viaja para algum lugar, compra um bem que você necessitou utilizar lá, esse bem é isento, não entra na sua cota. Então não é tudo que você comprar vai ser $1.000. Vai ser um bem que você está se presenteando ou trazendo com o intuito de usar aqui. Se o intuito de usar é lá, esse bem é isento. Tem umas exceções em relação ao notebook e a filmadora, que quase ninguém compra mais, mas são itens muito... O Rogério compra. Eu estou entrando nessa. Tirando o Rogério, quase ninguém traz assim. Mas a questão é essa, do uso pessoal. Então essas são dúvidas muito comuns. Se você foi lá viajar e ia ficar uma semana, levou sua roupa, mas aí surgiu uma oportunidade de trabalho, um convite, alguma coisa, e você vai ficar mais uma semana? Mas eu preciso comprar minha camisa, porque eu não tenho camisa. Você comprou porque você teve uma necessidade. Quando você vier, essa camisa não é tributada, ou tênis. Agora, se você comprou as camisas lá para você usar, tênis, comprei 3, 4, 5, estava muito barato, aquele outro. Tem tudo embaladinho. Exatamente. Então, você trouxe para cá, você pode. E, de novo, a cota não é o que você pode ou não pode, é o que você vai pagar o tributo ou não. Você pode trazer, desde que não seja um item proibido,
ou para realizar comércio, você pode, você só vai pagar o tributo. E qual a necessidade de pagar o tributo? Então, é uma decisão do país, não é a decisão da Receita Federal. O Brasil, como nação, entende que existe uma necessidade de pagar um tributo para um controle interno. Tem a ver com competitividade das empresas, e aí cada país faz o seu julgamento. Então, muitas vezes também a gente recebe essa crítica, porque a Receita Federal quer tributar tudo, porque é muito pouco. Não é a Receita Federal que determina isso, é o Congresso que legisla, a gente só aplica a legislação. Então, se acha que a cota é alta ou é baixa, tem que conversar com o Congresso para entender. Mas assim, pensa num contexto de país. Mas que diferença vai fazer o Lito trazer $10 mil de produto para ele? O Lito talvez não, mas se você pegar 70 mil pessoas todos os dias trazendo, e se você pensar que são bens específicos, porque quem viaja é quem tem uma renda um pouco maior. Então, o tipo de compra são bens específicos. Então, aquele tipo de mercado ele vai sofrer uma concorrência muito grande quando vem de fora em relação ao que produz dentro. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Qual é o problema se o cara quebrar? Individualmente, o problema é da pessoa que a empresa dele vai quebrar. Mas você pensar isso como país e os empregos. Como é que ficam os empregos? E aí é de todo mundo. Então, assim, não é tão... O que eu estou querendo dizer é um papo meio chato, mas que não é tão simples assim, vão tributar. Tem toda uma questão maior de entendimento. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo agora em relação a essa questão comercial. A guerra tarifária. Ela é muito mais importante que as pessoas julgam. Tem uma consequência muito maior. É verdade. E teve uma questão... Até esfriou o papo esse meu lado chato. Não. Pelo contrário. Eu acho que é entendimento mesmo que as pessoas têm que ter do papel. E que eu comecei falando, né? A série ajudou isso também. Entender qual é o papel da Receita. Para entender melhor ainda, o que a Receita Federal... É que vocês falaram de aduana, certo? O que tem a ver com o imposto de renda? É a mesma Receita Federal, não é? Mas Receita Federal. Então, quer falar? Pode falar, chefe. Acho que você está mais... Ninguém quer falar disso. O papo chato, eles deixam comigo. Você acha que eu vou falar só do leão, sabe? Mas de leão eu não entendo, eu entendo de cachorro, então... É a mesma Receita Federal. Existem, a gente chama de administrações tributárias. A administração tributária é a Receita Federal. Então, se você comparar no mundo inteiro, existem algumas que é separado a aduana. O que é a aduana? O controle do comércio exterior. Viajantes, bens, bagagem, tudo que tem a ver em relação a você sair ou entrar do país. Pode ser pessoa ou bens. E existe a parte da tributação interna, que é a cobrança do imposto de renda, IPI, imposto das empresas, por aí vai. Em muitos países, elas são separadas, em alguns outros, são juntas. No Brasil é junto. Então, você tem a parte da Receita Federal que cuida dos tributos internos e a parte que cuida da aduana, que não é só tributária. Aliás, na aduana, a tributária é a menor parte. As tarifas cobradas, ela tem muito mais a ver com esse controle que eu te falei, que é uma decisão de Estado, de nação, do que com a intenção de arrecadar. A aduana arrecada 9% de tudo que a Receita arrecada. Isso tem a ver com a evolução também da sociedade. Se você pensar quando as sociedades são constituídas, o Brasil, quando fundou o Brasil, 100% da arrecadação, 100% não, mas vai 90%, era em relação às trocas comerciais, no Império. Era muito importante. Aí você vai evoluindo, começa a desenvolver economias, indústrias, e ela fica secundária. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso papel principal não é cobrar tributo na aduana, é fazer o controle da aduana, fazer o controle das fronteiras, dar a segurança do que entra e sai, para você ter a tranquilidade de que está controlado, que não entra qualquer coisa, que não sai qualquer coisa. E aí tem a ver com droga, tem a ver com arma, tem a ver com terrorismo, tem a ver com tudo isso. Mas o nosso entendimento é que o fato de ser junto tem a vantagem em relação às informações. Que a gente tem as informações tanto em relação à parte aduaneira, a parte de fronteira, como dos tributos internos. Então, quando eu vou decidir fiscalizar, eu tenho uma informação muito grande sobre você. Então, eu vejo que faz nexo. Por que o Lito está viajando para não sei aonde? E aí eu estou falando Receita, milhares de passageiros. A gente não faz essa análise individual, é um sistema. Sim. Então, ele pega todas as informações que ele tem sobre você e ele cruza com as suas viagens. E ele entende se faz sentido ou não você ir para tal lugar, se você tem renda para isso, quanto tempo você ficou, se você tem um histórico, se você trabalha com alguma coisa relacionada. Ele cruza tudo isso e aponta um risco. Já avançando um pouquinho... A inteligência mesmo, serviço de inteligência exato. mesmo. E quando a gente seleciona alguém, quando fala, a análise de risco selecionou, me apontou porque isso é um preconceito contra mim, uma intenção contra mim. Na verdade, a análise de risco ela não indica, ela ranqueia.
Então você tem um voo com 200 passageiros. O que o sistema faz é pegar todas as informações que eu falei, são 53 itens que elas cruzam em relação à sua viagem. E ela ranqueia. Então você pega do primeiro ao último passageiro numa hipótese de você ter alguma situação que mereça uma vistoria. Então ela fala, ó, o Lito é o primeiro, por causa dessas informações, a Laura é a segunda, o Kleber é o terceiro, o Demarco é muito confiável, é o último, então não precisa olhar o Demarco. Não pontuou. Ele não pontuou. Mas é isso, na verdade. Então ela não diz, fiscalize o Lito. Ela diz, olha, cruzando esse voo todo, a maior probabilidade de ter algo que você mereça fazer um controle é esse ranking. E aí a gente é vinculado a seguir esse ranking. Então, assim, eu não posso deixar de fiscalizar o primeiro e fiscalizar o 30º. Eu tenho que fiscalizar nessa ordem. É isso que acontece. Legal. E vocês andam com arma. Vocês são policiais, assim? Vocês dão voz de prisão, obviamente, porque né, na série a gente vê isso. Mas vocês são policiais que tratam da aduana. Ou vocês são da aduana e são policiais? Existe o poder de... Sempre sobra os assuntos. Existe... Você pode falar também, não deixa ele monopolizar. Se alguém quiser... Os assuntos mais técnicos que não vão gostar, eles deixam para mim, né? Eles falam da parte do mocinho. Existe o poder de polícia lato sensu e estrito sensu. Estrito sensu a gente não é polícia. Seria, eu acho, polícias mesmo. Lato sensu sim, porque a gente tem um poder de polícia. Então, dependendo. A gente faz o controle, a parte aduaneira é uma parte de controle, fiscalização, vigilância, repressão. Então, assim, sim, tem o poder de polícia em relação às atividades que a gente desenvolve. Então, assim, não somos polícia, mas temos poder de polícia. Tá, entendi. Aí, vamos voltar um pouquinho pro área restrita, pro programa. Vocês assistiam os episódios? Você fala antes de participar ou depois que... Não, depois que participou. Aí, porque a família vai ver, né? Quero ver o Kleber aqui no... Mas vocês assistiam, o que vocês achavam? Assim, ficava assim, vergonha alheia, não devia... Porque isso acontece, é esquisito. A gente não se sente, né, desse meio, assim, aparecendo na televisão. Nós somos normais, né? Já falei, eu sou a Laura. De repente eu tô lá na TV, a minha vizinha tá me mandando mensagem, o meu filho olha pra TV e fala, olha mamãe, sabe? Então, é meio doido, assim. E a edição, né, eu acho que vocês sentiram isso, porque quem faz o programa, né, vocês aceitaram participar do programa e tudo, mas quem faz o programa é o diretor. E a edição, ela faz uns cortes e mostram cenas que aquilo não tem muito a ver com o timing que aconteceu o negócio. Porque precisa ser assim para causar interesse no telespectador. E isso causa um estranhamento, né? Assim, poxa, eu não... Tem alguma coisa... Não, isso não é o meu trabalho, assim, não é bem assim. Causa isso, não? Até que... De ver assim, ou foi bem fidedigno? Eu sinto que é mais fidedigno, assim, não tem... lógico, vai cortar muita coisa, porque eles ficam com a gente ali a madrugada inteira. Então são horas de gravação, não tem como pegar tudo para um episódio de 20 minutos. É um tour, não é um tour? Eles ficam... São vários dias da semana. Depende, porque, por exemplo, às vezes eles dividem, fazem 2 turnos, porque a equipe está grande, né, dá para fazer. Às vezes divide, por exemplo, vai fazer em Viracopos, vai fazer em Guarulhos. Então, não tem um horário assim específico, né? A gente tenta agendar ali, de acordo até com o número de passageiro que a gente tem para entrevistar e tal. A probabilidade maior de ter alguma coisa, aí a gente tenta conciliar assim. E eles vão e ficam gravando, cara. É basicamente um Big Brother. Você vai... 8, 9 horas para às vezes virar 15, 20 minutos. Exatamente. Às vezes não vira nada. Às vezes sai uma história não tão, né, interessante e tal, mas eu acho que o objetivo ali acaba sendo legal, eles acabam tentando colocar o melhor de nós ali. Mas é que assim, na verdade, por que a Receita Federal participa e por que a gente aparece? Para mostrar o trabalho da Receita e se aproximar da sociedade. A gente não ganha alguma coisa com isso, não recebe para gravar nada e nem depois vai em rede social para fazer merchan, essas coisas. A gente não tem essa liberdade e é correto que não tenha. Então, assim, é para mostrar o trabalho da Receita. O que eu quero dizer com isso? Que desde o começo é acompanhado muito de perto. A gente tem uma parte da Receita que cuida dessa parte de comunicação, acompanha muito de perto de mostrar o que é o trabalho. Então,
a edição não tem a liberdade de mudar alguma coisa que não mostre a realidade do trabalho. Então eles não têm essa liberdade. Você condensa, é óbvio que não vai aparecer 9 horas lá. Mas o que eles mostram é o que acontece. Porque para a gente, para a Receita, para a instituição, o único interesse é divulgar o trabalho. Então tem que divulgar o trabalho. Não dá para eles mudarem alguma coisa. Ou talvez fosse melhor para criar um clima, alguma coisa. Não, tem que ser na regra do trabalho. Então o que aparece ali é o trabalho. Eu achei muito interessante isso. Não é só questão de aproximar, né, a receita para o pessoal entender o que faz. Mas é realmente o método. Porque, pô, eu sou um cara que eu trabalhei no aeroporto 28 anos e eu conheço muita coisa, mas quando eu vi a série, eu falei, puta, eu não sabia que era desse jeito que funcionava a questão da receita. Você ficou lá 28 anos. Fiquei 28 anos e não sabia. Para você ver como o ecossistema do aeroporto é um negócio tão gigantesco para aquilo funcionar, você não tem ideia do que a manutenção de aviões está fazendo, Exato. o que a operação de voo está fazendo, o que a Receita Federal está fazendo, a Polícia Federal está fazendo. É um negócio fabuloso. Mesmo dentro da própria Receita, né? A gente tem as caixinhas, tem o pessoal da remessa, o pessoal da carga, o pessoal que atende bancada de passageiros e eles não sabem exatamente o que acontece nos outros setores, né? Quando teve um episódio, não lembro quem que foi, que acho que era alguém que estava ou querendo entrar no Brasil ilegalmente, ou tentando sair, eu não lembro exatamente o que era, mas que aí o agente perguntava, mas acho que o passaporte era falso, alguma coisa assim. E ele pergunta, mas você está indo, né, aqui o seu passaporte é de tal país, e a pessoa respondia, falou, então canta o hino desse país. Sabe, é uma sacada assim, cara, assim, tem que ter uma inteligência para cuidar de pessoas, e é por isso que eu perguntei do treinamento. Aí entra assim, esse treinamento. Aí a gente tem realmente o treinamento com entrevista, né? Exatamente para você saber abordar a pessoa, fazer perguntas chaves ali, que se ela tiver numa viagem regular, beleza, ela vai saber responder tudo. Né? Se ela estiver fazendo alguma coisa fora do contexto, ela vai se enrolar todinha. Tem até um episódio que a Lívia faz uma pergunta pro guri e fala, não, onde você arrumou o dinheiro aí? Não, foi meu primo. Aí depois ela começa uma coisa, mas Ida, não, eu dei o dinheiro pro meu primo. Peraí, você acabou de falar que você recebeu o dinheiro do seu primo, como é que... Né? Então a gente vai pegando... Quem mente, né, não tem jeito. Se você mente para você sustentar o teu argumento, você vai esquecer. E os nossos passageiros são muito queridos, né? Porque eles ganham passagem, as pessoas fazem a mala para ele. Ninguém me dá nem um abraço, nem um aperto de mão, não ganho nada, eles ganham tudo. Eles ganham tudo, é impressionante. Quanto amigo que aparece. Alguém reservou o hotel, a pessoa já vai com tudo, né? Prontinho, só vou, viajar, né? Só recebo o meu ticket aqui. E vou. Agora você falando negócio do programa, né? Pô, o pessoal fica gravando ali, gente, o tempo inteiro, são 9 horas. O mais difícil pra gente é não falar mal da chefia nesse momento, porque tá sendo gravado, entendeu? Aí a gente tem que se controlar ali. O áudio gravando tudo, né? Eu não sei se aquilo ali vai só pro editor, se vai pra editora ali, que é a Lu, né? Nesse caso, o mais difícil é achar motivo, né? Você sabia que uma das grandes dificuldades que a aviação enfrentou quando quis colocar caixa preta para gravar as vozes na cabine foi isso? Tinha um lobby muito grande do sindicato dos pilotos falando, mas isso é invasão de privacidade. E se eu quiser falar mal do meu chefe durante o voo, vai ficar tudo gravado na caixa preta. Foi difícil implementar a caixa preta. Hoje o Demarco até que implementou isso lá nas bancadas para a segurança de todos nós, né, na abordagem dos passageiros, porque era um tal do passageiro entrar com recurso, uma ouvidoria, falando, porque me trataram mal, porque me falaram isso. Uma vez teve uma passageira que disse que eu falava assim para ela, eu vou vasculhar sua mala até encontrar droga. E ela estava vindo de Miami e era uma abordagem completamente diferente, né, de mercadorias e tal. Então, o Demarco implementou isso lá na nossa área de os microfones, em cima de cada bancada tem um microfone gravando o áudio, além, né, de todo o monitoramento por câmeras que a gente tem. Então, é a caixa preta do... Se o chefe quiser escutar o que a gente fala... É bom que a segunda consequência foi melhorar a fiscalização, porque fica tudo gravado em áudio e vídeo, mas a primeira intenção era não falarem mal de mim mesmo, entendeu? Muito bom. Mas acho que os colegas no começo, né, ficaram... Tipo, como assim? Vai colocar microfone aqui agora? Mas... Aí tem a gente estava até conversando lá fora, né, dessa questão
o passageiro, né? O cara que está fazendo coisa errada, ele vai passar mais tenso ali no canal verde ou no canal vermelho. Ele vai pegar o verde, mas ele está trazendo alguma coisa, ele já vai passar mais tenso. Mas as pessoas que conhecem as regras e tudo mais passam relaxados. Mas vocês conhecem muito bem as regras brasileiras. Quando você vai viajar para outro lugar, para outro país, e quando vocês estão entrando lá, vocês ficam com tensãozinha também assim de tô trazendo alguma coisa que não pode? Ou... Por exemplo, pode levar café para os Estados Unidos? Boa pergunta. Pode. Mas eu fui estudar isso, porque eu tinha um chefe lá em Houston, ele amava café do Brasil, e aí eu não sabia, eu sei que não pode entrar comida em outro país, mas café é comida? Eu fui ler, café pode entrar. Aí eu aprendi isso, mas mesmo assim paravam, porque o café tem, o cachorro já fica, porque o café tenta disfarçar cheiro de outras coisas. Então o cachorro vai em cima do café também, aí abre mala, aí o cara, é café, aí deixa passar, nem faz muita pergunta. Eu vou te corrigir um pouquinho. Eu não sei se pode corrigir. A questão do café, realmente eles tentam colocar qualquer tipo de material. O café é mais comum, né? Para despistar o cão ali, para ver se o cão vai sentir o cheiro só do café e não da droga. Mas isso não existe. O olfato canino, uma das virtudes dele é exatamente segregar. Então, quando ele absorve aquele odor, vai vir aquele monte de odor, ele consegue separar. Ó, esse aqui é café, isso aqui é tatuagem, isso aqui é droga. Lá nos Estados Unidos, eu sei que eles têm um controle muito grande com produto agropecuário. Né? Então, planta, comida, etc. Tal. Então, pode ser que o cão é treinado exatamente para achar comida. Geralmente, um beagle, né? Eles fazem aquilo ali, até tem algum programa que relata isso, que é o beaglezinho, mas ele é próprio para achar comida. Itens de agropecuária, não a droga em si, porque não tem efeito nenhum. Passam óleo, já colocaram gelol assim, né? A cânfora, né? Pimenta. Pra tentar. Foi até pior, que pro cão ficou até mais fácil de encontrar. Pimenta. Molho de pimenta na mala inteira. Assim. Na mala inteira. Isso, eles tentam, né, fazer aquilo ali, mas... O cachorro é certeiro. Eu falo que o cachorro é meio X9, às vezes, porque acontece de um adolescente estar viajando com a família ali, o cachorro senta e aí o menino arregala um olho desse tamanho pra gente. Não, já teve episódio... não, desculpa, não foi num episódio, mas assim, a gente gravando aquilo ali, o pessoal se interessa aí, ai, que legal, eu posso passar a mão no cão? Não pode. Posso tirar uma foto? Pode. Aí o cachorro senta. Aí foi até o Quaresma, o Rodrigo, que estava no dia lá comigo, ele puxou a menina no canto, aí veio família querendo tirar foto, aí ele puxou a menina, você tá com alguma coisa? Eu tenho um baseado, tal, mas minha família não, então aí já separou, já resolveu a situação ali. A gente toma esse cuidado de afastar da família para trocar essa ideia mais direta com a pessoa, né? Existe esses casos. Pra mim, pareceu que você tentou dar onde demarco aí, falar tecnicamente, para não responder se você sente medo ou não quando vai lá para outro país. Atençãozinha. Impostou a voz e tudo. Exatamente. A gente tenta ludibriar a fiscalização, né? Seja aqui ou seja lá. A primeira vez dá. Você fica meio inseguro assim, fala, cara, por mais que você não tenha nada, isso é uma coisa que o passageiro fala pra gente. Cara, eu não tenho nada, mas eu sempre sinto que eu posso ter algum problema. Com a gente mesmo. Aí, mas depois não, depois você vê, cara, é o trabalho que eles vão fazer, o que a gente tem que responder aqui é tudo bem tranquilo, assim, não tem muito problema. Não deve nada, né? Não deve nada. Ele já foi preso na França, mas ele não deve nada. Mas, Lito, a gente escuta muito passageiro, passa no raio-x e fala, o que está acontecendo? Colocaram alguma coisa na minha mala? Tem alguma coisa na minha mala, moça? Calma, senhora, né? Às vezes é a fiscalização, é o sistema que está ranqueando, que... A gente com o reconhecimento facial, né? O próprio reconhecimento facial já indica para o servidor quem é o passageiro que vai entrar para ser isso eu mostrei para... Teve uma época que eu era parado não era, me mandavam ir para o raio-x constantemente. Porque eu fazia muita viagem constante para os Estados Unidos. E aí isso fica, acho que aí na hora que você passa ali na saída de Guarulhos tem o reconhecimento facial, né? Isso. E aí o cara que fica lá na frente, ele já manda para pra dentro. cá. Isso era antigamente? Ou mais hoje em dia? Uns 3 anos atrás. Hoje em dia eu fui... uns 3 eu digo que você era parado constantemente. Tem mais de 3 anos. Tá, porque assim, o fato de você viajar bastante é um dos fatores, mas lembra que eu falei que são mais de 50, e o sistema, ele se retroalimenta, ele é inteligente. Então, se você é parado, não tem nada, se você é parado, não tem nada, ele começa a ser meio... Exatamente. Então,
Não é normal esse tipo de, é parado, não Para. tem nada, é parado, não tem nada, é parado, não tem nada. E teve um dia que eu achei engraçado também, que eu tava saindo, né? Tava eu e a Mila, inclusive, a gente tava voltando da Europa. E aí tava passando, aí tinha uma gente ali no balcãozinho, né? No púlpito. Não sei como é que vocês chamam aquilo, mas tava lá no púlpito. E aí eu fui passar e ela fez assim, aí eu já ia me preparar para passar no raio-x, né? Ela, não, Lito, adoro seu canal. Eu falei, ficamos batendo um papo lá, né? Foi diferente, mas eu não fiquei tenso, porque eu nunca trago essas Não, coisas. E nem foi preso, Nem foi foi igual o preso. Kleber, né? Ele foi preso na França? Foi preso na França? Fui, mas não pela aduana, então não tem problema. Se fosse pela aduana, eu não teria. Eu fui por pilotar drone em local proibido lá. Aí, rapaz. na verdade, assim, eu sou instrutor de drone pela Receita e toda a documentação eu providenciei para poder fazer o voo lá. E cara, parecia que assim, meio metro para lá, meio metro para cá, não teria problema, né? Acabei levantando e a polícia veio e abordou. Olha, você tá tal. E eu falei, não, sem problema nenhum, mostrei toda a documentação, etc e tal. Aí o cara, pô, não, então não tem problema não, mas peraí. Aí de repente ele voltou, cara, eu vou ter que te levar, porque quem pegar, foram as câmeras que pegaram aqui, então obrigatoriamente eu tenho que te levar para delegacia. Aí levou, mas lá eu me expliquei. Aí Algemado? Não, algemado não precisou não, né? Não saí correndo, nem nada assim não. Mas aí eu tomei uma advertência, vamos dizer assim, o rapel Laloá, eles têm lá, e fui liberado depois, eu falei, tranquilo. Mas é engraçado isso, uma vez eu levei um drone para a Suíça, primeira viagem para a Suíça, falei, pô, país maravilhoso, né? Levei um drone para gravar. Aí eu também sou preocupado com isso, quais as áreas que pode voar na Suíça? Aí achei um site que mostrava, não pode voar, em lugar nenhum praticamente. Onde pode voar não tem nada para você ver. Qualquer outra área, eles até falam assim, é para não atrapalhar as vacas. Porque o leite da vaca, o leite, o queijo mais famoso do mundo é suíço. Então, se você voar com drone, pode atrapalhar, estressar as vacas, aí é proibido voar drone em tudo quanto é lugar. Eu levei, do jeito que eu levei o drone na bagagem, voltou. Inclusive no aeroporto de Tromsø, quando você chega assim, no Noruega, né? Aí logo que você vai retirar sua bagagem, tem lá um vidro de todo tamanho, cheio de drone ali dentro. Cheio de drone. E uma placa assim, foram os drones apreendidos pela gente, não tente utilizar aqui, etc tal. Eu já guardei o meu, já foi Ainda bem que eles avisam, né? Você aprontou lá na França e a gente foi penalizado, porque eles expulsaram você de cá para volta. Já tive que voltar, não teve jeito. A gente que levou a pena, né? Não, deixa ele lá. Sabe que isso é uma coisa que eu sinto saudade da aviação? De ficar sacaneando os colegas o tempo todo. Então você tem que ir para Receita, porque lá o bullying é liberado, né, Cleber? Lá o bullying é liberado. E quando acontecem muitos acidentes na aviação, eu sou um instrutor de fatores humanos, eu estudo muito sobre como é que o ser humano erra e como é que você cria rede de segurança para o erro não gerar um acidente. Então, na aviação, a gente sabe que 90% dos acidentes que acontecem, o componente humano é preponderante em relação a falhas mecânicas ou falhas de procedimento. Muitas vezes o procedimento existe, mas ele não é cumprido pelo humano, o que vai levar a um acidente. E na questão da Receita Federal, vocês têm esse tipo de investigação quando acontece alguma coisa errada? Vocês investigam para saber se aquilo foi um erro do agente ou se foi um erro de procedimento? Eu tenho curiosidade sobre essas coisas. O tempo todo. Não só quando acontece alguma coisa errada, mas muitas vezes você tem uma reclamação na ouvidoria, você tem uma ação judicial questionando alguma decisão, alguma coisa, mas outras tantas você não tem nenhum deles. Mas a gente internamente acha que o procedimento poderia ser conduzido de uma forma melhor. Então a gente revê aquele procedimento, investiga para entender como é que você poderia ter melhorado. Eu sempre digo, principalmente o pessoal que está começando novo, vamos falar especificamente da parte de passageiro. Se você tiver o conhecimento da legislação, porque você está lá para aplicar a legislação, então você tem que ter o conhecimento da legislação. Não adianta deixar isso para segundo plano que vai dar problema. E você tiver o bom senso e o conhecimento de como lidar com pessoas, você vai eliminar 90% dos desgastes. 10%, por mais que você faça certinho, você não vai eliminar, porque é o passageiro que às vezes tomou algum remédio, às vezes está cansado, às vezes é da índole mesmo, ser mesmo meio desgastado, meio estressado, e às vezes está fazendo alguma coisa errada que vai ter aquele desgaste. Mas veja, você eliminou 90% dos problemas.
Então, assim, a gente está sempre buscando analisar isso, dar treinamento, conversar com o pessoal, cobrar. É uma pra melhoria você contínua. eliminar 90% dos problemas. A gente usa bastante isso na aviação. E ali a questão da relação, né, com o passageiro, essa relação às vezes um pouco conflituosa na bancada, né? Ele não está afim de ser fiscalizado, não queria estar ali, está cansado, quer ir embora, já estava no voo há tanto tempo, muitas vezes um voo atrasado, vou pagar tributo, ou fui comprar as coisas para vender aqui na minha loja e agora vão reter tudo porque não pode e tal. Então, eu acho que a gente vai desenvolvendo uma habilidade ali de condução de bancada e de relacionamento com esse passageiro, que eu acho que é o suprassumo ali no trabalho, sabe, Lito? Aham. Uma fiscalização, ela pode ser completamente fracassada e estressante para as duas partes, ou ela ser muito técnica, né, e precisa ali, rápida, e você resolve a situação só na forma de conduzir, né, a sua fiscalização. Que é o componente humano, na verdade, né? É, Porque a legislação é para senti- todos, o procedimento é sim. para todos. A diferença está no ser humano, como é que ele é. faz Eu essa... senti muito isso de quando comecei, né? A Demarco me conhece desde o meu primeiro dia ali. Eu acho que eu vejo um desenvolvimento, né, nesses anos todos que é surpreendente, assim, como eu cheguei e como eu atuo hoje numa condução de bancada. Não, e eu atesto isso, tá? Eu, assim, nesses 28 anos que eu trabalhei, eu não tenho ideia de quantas entradas eu tenho nos Estados Unidos. Eu tenho 4 passaportes carimbados, todas as folhas de entrada e saída dos Estados Unidos. Agora não carimba mais saída, né? Agora mas eu sou dessa época que carimbava até saída. Época do Rogério, né? Época do Rogério. E somente uma vez que foi aberta uma mala minha na chegada em Guarulhos. E estava cheio de comprinhas de supermercado, assim, sabe? Salgadinhos, Clorox, Aham, coisa de limpar a casa, mas é um pote de cada um, é de fazer feira mesmo lá, porque se o sim. produto é de... Por exemplo, tem uma coisa que eu não sei porque que... Ó, você brasileiro que faz saco de lixo. Saco de lixo americano, cara, é uma coisa fabulosa. Ele vem com alça. Então você põe o saco lá no teu lixo, joga todo o lixo. Na hora de pegar, você levanta a alça, faz assim, ó, ele fecha. Não tem um saco com alça no Brasil. Aí você vai comprar, aí você fala assim, pô, você vai para os Estados Unidos, não compra iPhone, compra saco de lixo? É, porque é muito melhor o saco de lixo. Então aí fica para dica que a gente precisa industrializar o nosso país mais ainda. Então faça um saco de lixo com alça também, que é muito legal. Ó, eu adorei conversar com vocês. A gente ficaria horas conversando aqui, porque é um assunto interessante. Não é à toa que as pessoas amam essa série. Não só pelas pessoas que são vocês mesmo, que é realmente agradável, né? E ver esse lado humano. Porque quando a pessoa vê um fiscal do imposto de renda ou do leão que está querendo mudar, o cara vê aquele gravatinha com a caneta no bolso aqui, ele não sabe que tem um ser humano. E vocês são isso, de sacanear. Eu acho isso muito legal, de aproximar a sociedade e falar, pô, a gente está fazendo nosso trabalho e a gente é uma nova geração, a gente não é aqueles caras da época da ditadura, de 1980, que ficavam na aduana. É diferente agora. Então, eu agradeço a série por ter trazido isso para as pessoas verem, né? E vocês são realmente sensacionais e eu adorei esse bate-papo. E eu deixo aberto aí para você falar mais sobre a Receita Federal. Se alguém... Tá precisando de gente lá? É que é concurso. Estamos sempre precisando de gente, é concurso. Aproveitar a sua deixa aí para pedir o pessoal lá que cuida da questão dos concursos. Estamos aí à esperança de receber novos colegas. A gente tem uma questão de aposentadoria muito grande, então a Receita ano a ano vai pendendo O Rogério 10, 30%. já aposentou, tem quantos anos? O Rogério é um bravo que mantém hasteada a bandeira e não abre, mas sim, a gente está aberto, seria ótimo receber novos colegas. E agradecer a oportunidade, novamente, de vir, do pessoal da sua audiência. E, assim, é uma audiência muito qualificada em relação ao tópico, então, para a gente é muito importante. É uma audiência que gosta do assunto, que entende o assunto, então a gente ter espaço aqui para explicar é muito importante. Aproveitar o espaço também. Para mim, uma mudança grande que está acontecendo, o pessoal da comunicação, agora a gente está trabalhando também na internet.
Então a gente tem a página lá no Instagram, tem a minha pessoal, que é mariodemarco.souza. Nem entendo muito, mas eu acho que está certo. É essa. com o seu com S. Com S? O meu também, hein? E a gente tem o da aduana, que é aduana.receita federal. A gente usa essas páginas para divulgar o trabalho, é uma página todo o trabalho da Receita. Então, assim, quem gostar não. Quem gostar e quiser saber mais sobre o trabalho da Receita, segue a gente lá, pode botar comentário, sugestão, para a gente vai ser um prazer também nesse intuito nosso de se aproximar da sociedade. Obrigado. Vamos fazer um collab aí, avisar para Camila. Camila, vamos fazer um collab aí no Instagram com a Receita Federal, marcar para eles terem bastante pessoas seguindo. Eu não sei o que é isso não, mas vamos fazer um collab aí. Ela sabe, a eu não sei de verdade, mas... Pode levar, sabe, inscrito do meu canal do Instagram pro canal da Receita então Federal, vamos fazer isso aí. e as pessoas acabam descobrindo mais informações Bota sobre... o seu também, já nesse collab. Pode falar o seu também, Kleiber. Pô, agradecer aí também a Sei que ninguém vai para Campinas, mas... Ninguém vai para Campinas, mas vai seguir o Dark agora, né? Canal Dark, _ RFB. Só que a gente também está criando um grupo agora que vai coordenar todos os cães de faro da Receita Federal no Brasil inteiro. E a gente está criando também um Instagram para divulgar esse trabalho com o cão, que é K9 Receita Federal. Então, o pessoal seguiu ali, já vai estar todo atualizado, né, das apreensões que a gente faz, do trabalho, do pessoal do Área Restrita também vai estar sempre participando ali. É bem integrativo, a gente também integrado aí com os outros canais da Receita, né, da aduana.receita, e a gente fazendo esse collab aí com todo mundo. Legal, maravilha. Obrigada, Lito, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito agradável esse papo com você. Não tenho rede social para divulgar, só, né, a rede da aduana aí, né, esse Instagram novo que a Luísa está trabalhando Quanto tempo muito tem esse lindamente. Instagram, Luísa? 2 semanas. Tá novinho. Aduana.receita. Essa aí. Legal. Bom, mais uma vez... Só uma última palavra aqui. Obviamente, as brincadeiras que eu faço são brincadeiras. Eu estou aqui entre amigos, tanto aqui os dois, quanto os colegas que estão ali atrás das câmeras. Colega que a gente trabalha há muito tempo junto, que eu tenho muito respeito e admiração. O Rogério, por esse tempo todo que ele tem... O tempo é verdade mesmo, ele tem muito tempo. Mas eu tenho muito respeito e admiração. Quando eu comecei lá no aeroporto, boa parte deles eu recebi no aeroporto, mas quem me recebeu foi o Rogério. Me ensinou muito, então assim, tem muito respeito e admiração por tudo que ele faz e por eles também. O Kleiber, eu trabalho agora em Brasília também, tenho minhas responsabilidades lá nacional, então assim, essa questão de Viracopos é uma piada antiga. E o Kleiber está também participando de trabalhos em relação à questão do cão de faro, não só em Viracopos, quanto nacional. Então a gente também tem uma responsabilidade. E a gente está aqui só os colegas que vieram aqui, mas tantos outros em relação à Receita Federal como um todo, mas a aduana, principalmente, a gente é muito, muito chegado, muito próximo, trabalha muito em conjunto. Então a gente está tendo oportunidade de divulgar e levar esse trabalho que não é nosso. É da Receita, são dos colegas que estão em todos os locais. A gente é só um porta-voz que está trazendo essa mensagem, essa oportunidade. Mas a gente tem total noção de que a gente só representa um grupo de pessoas muito interessadas em fazer o melhor. Legal. Com esse encerramento, precisava encerrar, então? Muito obrigado para vocês que acompanharam esse bate-papo sensacional. Tenho certeza que se você não assistiu, você mora em outro planeta e não assistiu Área Restrita, você vai agora procurar e assistir, porque é sensacional o programa, ou as reações do Cazé. Mas não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal também, se você não é inscrito, e considere apoiar, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, e ajuda bastante a gente continuar produzindo esse conteúdo. Um grande abraço, siga aduana.receita. Siga aduana.receita no Instagram, hein? Um grande abraço e até o próximo voo. Temos... Muito bom. Foi muito bom. Valeu. Obrigado, Demarco. Pela oportunidade. Muito bom. Bueno.